Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. One Piece, Sistema Deus da Alma. Capítulo 161. O horripilante Kaido. As lindas pétalas continuaram a voar, e sempre que um pirata da besta as visse, ele veria a foice mortal do Shinigami. Muitos oficiais da marinha começaram a recuar. Sob o ataque de Roja, não havia necessidade deles ali, eles apenas iriam atrapalhá-lo. Então a maioria das pessoas saiu do alcance de ataque de Roja. O vice-almirante Roja é muito forte. Seu poder é tão próximo do de um almirante. Até mesmo algum vice-almirante que tinha o mesmo posto que Roja começou a olhar para ele com adoração e reverência. Embora todos fossem vice-almirantes aparentemente, a força de Roja excedia a deles. Sua posição não pode mais ser considerada a posição de um vice-almirante. Seu poder varreu todas as direções. O Senbonzakura, sob o controle de Roja, atacou todos os piratas bestas sem ferir nenhum fuzileiro naval. Os piratas bestas ficaram indefesos sob o ataque de Roja. Droga! Aquele bastardo! Os dois desastres restantes viram o massacre criado por Roja, ficaram furiosos e tentaram se livrar dos almirantes para impedir Roja. Mas a ação deles deixou Akainu furioso. Roja já derrotou seu oponente, enquanto ele, um almirante, ainda não finalizou seu oponente. Isso fez seu rosto ficar quente e agora seu oponente queria se livrar dele e ir lutar contra Roja. Isto era simplesmente intolerável. O coração de Akainu estava cheio de fúria, seu punho socava loucamente. Afinal, os três desastres não eram algo fácil de lidar, contra dois almirantes que eles resistiram até agora. Roja conseguiu cortar Jack porque Jack tinha um pequeno problema na cabeça, juntamente com o ataque de Roja que poderia rivalizar com o ataque de Garp. Os socos de Akainu podem suprimir seu oponente e também feri-lo, mas ele não consegue desferir um golpe mortal. Kizaru era preguiçoso, mas era um almirante digno, e seu oponente queria ir lutar contra Roja? Para onde irá seu rosto antigo depois disso? Então ele não deixou seu oponente ir completamente, seu oponente não poderá mais sair e ir para Roja. Os dois desastres só puderam olhar para os piratas bestas sendo mortos um após o outro. Entre todos os piratas bestas quase não havia ninguém que pudesse resistir a Roja. Aquele garoto, Kaido, que estava lutando contra Sengoku, e Aokiji olharam para Roja com o rosto cheio de rancor e os olhos cheios de fúria. Jack sendo morto por Roja, isso provou que Roja era mais forte, então não há nada a dizer. Mas Roja matar quase todos os seus piratas feras era algo que Kaido não seria capaz de suportar. Se ele não estava de olho em Roja antes, agora a atenção de Kaido estava totalmente voltada para Roja. De repente, Kaido rugiu como se tivesse entrado em modo frenético. Kaido não se importou com o ataque de Sengoku e Aokiji em seu corpo enquanto ele atacava ferozmente Aokiji. Ele parecia querer matá-lo. Aokiji não hesitou e recuou. Você está brincando? Ele não era estúpido, se fosse pego por Kaido com certeza estaria morto. Estrondo. Estrondo. A palma de Sengoku atingiu Kaido ferozmente e a terra rachou. Um traço de sangue foi visto na boca de Kaido. No entanto, um ferimento tão pequeno não é nada para ele. Kaido de repente se virou e deu um tapa no rosto de Sengoku. Odioso. Os olhos de Sengoku estavam frios quando ele caiu para trás. Ele lutou contra Kaido mais de uma ou duas vezes, pois ele tinha plena consciência da loucura de Kaido. Ele confia em seu cadáver para suportar qualquer ataque e contra-ataque. Quando Kaido estava bravo, ninguém estava disposto a enfrentá-lo em uma luta corpo a corpo. Ambos estavam atacando de longa distância, embora ele não ficaria gravemente ferido, desde que ficasse exausto, então seria derrotado. Mas Kaido não só não foi atrás deles depois que eles se retiraram, como também rugiu e foi diretamente em direção a Roja. Aokiji e Akainu vendo isso, seus corações saltaram quando um sentimento ruim surgiu. Se ele os estivesse atacando, então eles teriam confiança em receber seus ataques. No entanto, Kaido os ignorou e foi em direção a Roja, e de repente colidiu com as milhares de pétalas. O poder de Jack pode ser mais fraco, mas afinal, ele ainda é meu subordinado que morreu no campo de batalha, então você será enterrado com ele, garoto. Centenas de milhares de pétalas atingiram o corpo de Kaido e se espalharam sem deixar vestígios em seu corpo. Roja detectou o movimento de Kaido logo no início e tentou detê-lo bem, Senbonzakura, mas aparentemente ele era imparável. Comparado a Jack, a velocidade de Kaido era muito mais rápida. Ele era flexível, confiava em sua força para aumentar explosivamente sua velocidade, que era mais rápida que a de Roja. Não há mais tempo para evitar, a única chance é tentar enfrentá-lo de frente. Este não era um personagem simples, especialmente porque ele era conhecido como o Imortal Kaido. Ele poderia fazer inúmeras pessoas morrerem de medo. Capítulo 162. Espada do Imperador Branco. Remake. Isto é mal. O vice-almirante Roja está em perigo. Kaido está vindo para cá. Vendo Kaido correndo furiosamente em direção a Roja, todos os fuzileiros navais ficaram horrorizados. Todos estavam com medo de atrapalhar. Por outro lado, os piratas que foram perseguidos por Roja antes estão demonstrando entusiasmo agora. Aquele fuzileiro naval irritou Kaido-sama. Ele está morto. Os piratas não escaparam mais, mas ficaram ali com sorrisos em seus rostos, como se já estivessem vendo Roja morrendo sob os ataques de Kaido. Kizaru olhou para isso e sua expressão mudou. Ah, isso não é bom. Kizaru apontou o dedo para as costas de Kaido e disparou um raio laser, que atingiu as costas de Kaido e explodiu criando um enorme cogumelo nublado. Mas no momento seguinte, Kaido saiu correndo da fumaça sem nenhum dano aparente, apenas algumas marcas em suas costas que desapareceram em um instante. Por outro lado, Akainu não podia ignorar a ação de Kaido, ele apenas realizou algumas ações mas se moveu lentamente.
foi tão lento que não teve nenhum efeito em Kaido. Roja acabou de matar Jack, mas ele ainda tinha algum poder de reserva, então se algo assim acontecesse, ele poderia fazer alguma coisa. Embora Akainu estivesse descontente com Roja, ele tentou bloquear Kaido, mas não fez isso seriamente e seu rosto ficou vermelho quando ele disse: já que você quer atenção, se você morrer aqui, você será o herói da marinha. Na opinião de Akainu, toda a família de Roja é criminosa por causa de Dragon. Se a família de um homem comum fosse aquela que tivesse o criminoso mais procurado do mundo, seria difícil salvá-la. E além de Dragon, até mesmo Roja e Garp são todos personagens que fazem completamente o que querem, sem ordens do governo mundial nem da justiça, o que os tornou fatores instáveis. Roja fará qualquer coisa. Aos seus olhos, Roja matou Jack e muitos outros piratas. Se ele morrer agora, então suas boas ações congelarão ali, não haverá mais chance de traição. Besta, Kaido. Olhando para o Rampagem Kaido vindo em sua direção, o coração de Roja estava em alerta máximo. Perigo. A defesa e resiliência de Kaito são muito mais fortes que a de Jack e também seus ataques, pode até não ser menor que a de Aokiji e dos outros. A derrota de Kaido em sua vida foi por ele ir sozinho contra a marinha, ou desafiar um Yonkou, além daqueles quase ninguém consegue vencer contra ele. Os olhos de Roja se acalmaram de repente, ele agora estava super concentrado. Escapar? Impossível. Sem contar que ele vai ficar de costas para Kaido, mesmo com seu personagem ele não fará algo assim. Mesmo se ele fosse Kaido e daí? Já que ele veio vamos atacar. Jetsuga tem show. Roja de repente bateu palmas e as pétalas se transformaram em uma espada, então ele acenou. A energia da espada branca atingiu Kaido. Kaido, depois de enfrentar aquelas centenas de milhares de pétalas, ficou um pouco bravo, e agora nem tentou fugir do Jetsuga Tensho, deu um soco, e sob esse soco, o ar na frente de Kaido explodiu. Seus ataques fazem cócegas em seu pirralho. O rosto de Kaido olhou para Roja como se estivesse olhando para alguém estúpido. Aos seus olhos Roja já estava morto. Estrondo. Kaido socou novamente e aquele soco colidiu com a energia da espada de Roja. Bloquear o ataque de Roja consumiu a maior parte do poder do soco, e o poder restante não fez nada para Roja. Porém, Kaido socou novamente. O punho esquerdo foi bloqueado por Roja e a mão direita caiu sobre Roja. Vendo isso, o rosto de Roja afundou. Ele usou todo o seu poder para recuar, o primeiro golpe de Kaido no ar vazio, mas ainda assim, o chão estava cheio de rachaduras que continuaram a se espalhar como uma teia de aranha. Sua defesa é mais forte que Garps, seu poder de ataque é quase o mesmo dos almirantes, mas esse tipo de combinação é realmente problemático. A pessoa inteira era como uma montanha, até mesmo Garp acharia difícil empurrá-lo para trás. Após o breve confronto, Roja teve uma ideia geral sobre o poder de Kaido. Neste caso, Roja usou o poder espiritual e a força física restantes, e aquelas centenas de milhares de pétalas se uniram. Senbon Sakura Kageyoshi, Imperador da Espada Branca. Não adianta, pirralho. Kaido rugiu, seu punho desceu em direção ao rosto de Roja antes mesmo de o punho cair, a pressão faria com que qualquer um tivesse dificuldade para respirar. Nas costas de Kaido, Sengoku e Aokiji já haviam corrido, mas será tarde demais para impedir o golpe. Não há nenhum uso? Isso não cabe a você decidir. Roja olhou para Kaido, sem ser nem um pouco tímido, pois ele também lançou seu Oshoku. Se o Oshoku de Kaido era como um general, o Oshoku de Roja era como o céu sem limites. Neste momento Roja acenou. Usando Jetsuga Tensho e também Senbon Sakura Kageyoshi, este é seu Imperador da Espada Branca. Ele usará todo o seu poder espiritual para este ataque depois de atingir a 13ª compressão. Este ataque será muito mais poderoso do que antes. Por um instante, o mundo pareceu congelar, depois acelerou com a espada de Roja e finalmente atingiu o punho de Kaido. Estrondo. Rugidos como trovões soaram. Neste momento, todos no campo de batalha pararam suas ações e pareceram horrorizados. Com Roja e Kaido no centro, o conflito de Aoshoku irrompeu ainda mais do que antes. Quer fossem os piratas feras ou a marinha, até mesmo Aokiji, Kizaru e o outro almirante, e até mesmo Sengoku ficaram surpresos ao ver esta cena. Que poder terrível! Este é o poder de Roja? Capítulo 163. Repelindo Kaido. Ondas após ondas varreram o campo de batalha de todas as direções com Kaido e Roja no centro. O Aoshoku lançado dificultou a respiração de inúmeros fuzileiros navais e piratas. O local da colisão estava cheio de rachaduras no ar. Parecia um trovão que estava brilhando e caindo no chão. O punho de Kaido estava coberto de haki enquanto descia em direção à cabeça de Roja, trazendo uma pressão ilimitada como se fosse enterrar Roja no momento em que o tocasse. Roja naturalmente era menor que Kaido, ele parecia um anão na frente dele, mas no momento em que seu Aoshoku entrou em erupção, ele parecia tão grande quanto Kaido ou talvez maior. Apesar do punho de Kaido querer descer, ele ainda não conseguiu esmagar a espada de Roja. Roja não recuou. Uau! A atmosfera ao redor de Roja mudou como se seu poder não pertencesse a este mundo, concentrou-se em sua espada e eventualmente bloqueou o punho de Kaido. Impossível! Neste momento, os olhos de Kaido revelaram uma pitada de choque. Ele ainda não conseguia suprimir o poder de Roja. Essas forças pareciam imparáveis. Não apenas bloqueando o punho, depois de quebrar o punho, ele continuou a ir em direção ao seu corpo. Estrondo. Com um som alto, a energia da espada explodiu. Este confronto entre Kaido e Roja resultou em Roja recuando um passo enquanto um ferimento terrível apareceu no abdômen e no peito de Kaido. Neste momento, quase todos assistindo, incluindo Aokiji e Sengoku que estavam quase atrás de Kaido, Kizaru e Akainu que estavam lutando contra os dois desastres. Todos os fuzileiros navais e piratas ficaram chocados. Kaido, perdeu esse confronto contra Roja? Se este ataque apenas repeliu Kaido, então não é algo grande, mas houve um ferimento enorme no peito e abdômen de Kaido. Neste mundo, as pessoas que poderiam ferir Kaido estavam contadas.
Se alguém conseguir facilmente passar pela defesa de Kaido, então seu título de invencível será simplesmente uma piada, ele já estaria morto há muito tempo. Os outros imperadores e a marinha não conseguiram matar Kiado. A maioria das pessoas como Jack e Doflamingo não conseguirão quebrar a defesa de Kaido, muito menos derrotar Kaido em uma colisão frontal. Mesmo na marinha não havia ninguém que pudesse fazer isso. Kaido-sama. Inesperadamente. Estou sonhando. Os piratas feras estavam bem cientes da força de Kaido, a última vez que ele lutou com Shanks e também com Barba Branca sem nenhuma perda, mas agora alguém havia deixado uma ferida tão profunda em seu corpo. Eles não podiam acreditar no que viram. Esse ataque foi ridiculamente forte. Roja Aokiji olhou para Roja enquanto seus olhos brilhavam de choque. Até Sengoku olhou para ele em choque. Se a defesa e recuperação de Kaido forem pervertidas, então o ataque de Roja também foi anormalmente pervertido. Embora o poder de ataque e a eficácia do espadachim sejam bons, não são tão bons quanto a habilidade da Akuma no Mi, mas agora Roja fez isso apenas com a esgrima. Com um único ataque. O último ataque de Roja provavelmente está no auge da força neste mundo, é quase o mesmo poder que o homem mais forte, o ataque do Barba Branca. Isso é ótimo, vou me lembrar de você. Kaido olhou para Roja com entusiasmo nos olhos, como se estivesse vendo um tesouro à sua frente. Ele não correu mais em direção a Roja porque Aokiji e Sengoku já estavam aqui. Afinal, um era almirante e o outro era almirante da frota. Se juntos eles não conseguissem parar Kaido, para onde iria a cara deles então? Lembre de mim? Ser lembrado por Kaido é realmente uma honra. A espada de Roja voltou ao normal, enquanto ele estava no campo olhando para Aokiji e Sengoku. Ele não olhou para Kaido, seus olhos não tinham nenhum medo. Ele foi influenciado pelo estilo de luta de Kaido, que mexeu com seu sangue. Ele só deu 2 golpes, mas esses golpes o fizeram ter uma sensação estranha no coração. Ao dar tudo de si, ele poderia repelir até mesmo Kaido. Depois que a luta com Roja terminou, o campo de batalha retomou as batalhas anteriores. Aokiji e Sengoku estavam lutando contra Kaido, Kizaru e Akainu estavam lutando contra os desastres restantes, a situação já era unilateral. Embora a Reiatsu de Roja estivesse quase esgotada, sua força física ainda estava boa. Então, mesmo sem usar nenhuma habilidade da alma, ele poderia usar a esgrima e o Haki, ele ainda era um dos mais fortes entre os vice-almirantes com apenas isso. Então suas habilidades afetariam todo o corpo. Batalha. Estrondo. Kaido quebrou uma lança de gelo, ele olhou para o campo quando viu os 2 desastres ainda lutando com Akainu e Kizaru. Eu vou lidar com eles, todos vocês recuem. Kaido começou a atacar novamente como um louco. Aokiji e Sengoku temiam Kaido, mesmo que pudessem suprimi-lo, eles não queriam ser agarrados por ele. Além disso, ferir Kaido não terá nenhuma utilidade. Capítulo 164. A guerra acabou. Kaido deu seu comando aos 2 desastres. Quando eles ouviram isso, eles não estavam dispostos em seus corações, mas sabiam que não tinham chance de vencer, então só podiam recuar. Akainu e Kizaru naturalmente não os deixaram escapar tão facilmente e começaram a persegui-los. No entanto, a força desses 2 era apenas um pouco menor que a deles, então, quando quisessem partir, achariam difícil detê-los. Eventualmente, os piratas, incluindo os 2 desastres, recuaram da base do G6 com pesadas baixas. Em contraste, as baixas dos fuzileiros navais foram menores. Desta vez, além de Kaido, não havia nenhum outro pirata lá fora. Tanto os fuzileiros navais largaram as armas e começaram a carregar os feridos e a limpar o campo de batalha. Yamakagi, com vários ferimentos e roupas manchadas de sangue, caminhou em direção a Roja com um charuto na boca, sorriu para Roja e disse: "Venha para um agora, Roja. Você nos deixou para trás e agora até repeliu Kaido. Depois de hoje, temo que o mundo inteiro seja abalado novamente." Muitos caminharam em direção a Roja e se reuniram ao lado dele. A maioria deles são alunos de Z, que foram jogados fora pela força de um homem tão jovem, eles ainda tinham um sentimento estranho em seus corações. Antes disso, eles ouviram que Roja derrotou Doflamingo e depois disso, ele derrotou Jack the Dry, mas ver para crer, com o que viram hoje eles conheceram os poderes de Roja. Embora o Haki de Roja não fosse o mais forte, e sua velocidade não fosse a mais rápida, e seu corpo não fosse o mais forte, mas seu ataque era mais forte do que qualquer um deles poderia imaginar. Se você insiste que há uma deficiência, então isso seria resistência. Só sorte, Yamakagi não matou um grupo de piratas feras, esse cara tem pelo menos 300 milhões em sua cabeça. Roja sorriu e respondeu com essa frase. Então ele não pôde deixar de pensar. Matou Jack com 800 milhões em sua cabeça, matando alguns outros na guerra, ele pelo menos tem 100 mil pontos desta guerra. Ele só precisava de 200 mil para desafiar um almirante. Eu não sou tão bom quanto você. Yamakagi sorriu para ele. Embora sua força não fosse das mais destacadas, na batalha sua sorte foi boa, além de Roja. Ele foi quem teve melhor desempenho e conseguiu muitos pontos. Dessa vez ele estava realmente de bom humor. Estrondo. Estrondo. Assim que eles começaram a conversar, rugidos soaram à distância. Eventualmente a atenção de todos foi atraída para o som. Os rugidos eram naturalmente Kaido e os outros lutavam. Kaido é realmente um cara assustador. O rosto de Momonga estava cheio de medo, não só ele, mas a maioria dos oficiais tinham o mesmo olhar. Porque Kaido sempre procurou briga, ele chegou a atacar o quartel-general algumas vezes sozinho. Muitos viram essa cena muitas vezes, mas cada vez terão a mesma reação. Meu ataque quase não tem efeito. As mãos de Roja estavam abaixadas enquanto ele olhava para Kaido à distância. Quando alguém o ouviu, ele balançou a cabeça e disse com um toque de medo: "Não, seu ataque já é tão forte. É a primeira vez que vejo Kaido sendo ferido por uma espada, e seu ataque pelo menos cortou sua pele e tocou os ossos."
Se fosse um de nós, esqueça de feri-lo, não teremos qualificação para sequer intervir em tal luta, só o almirante pode ferir Kaido. Mas o dano que você causou foi melhor que o deles. Outro policial abriu a boca e suspirou e disse, esse monstro realmente não pode morrer? Não há ninguém que possa matá-lo? Muitos oficiais começaram a falar sobre isso. Roja ouviu em silêncio e não participou. Após aquele breve confronto contra Kaido, Roja julgou com precisão sua força atual. Seu corpo é mais forte que os 3 almirantes, sua velocidade ainda faltava e aqui também faltava. Se ele não confiasse nas habilidades da alma, sua força seria ainda pior que a de Doflamingo. Porém, usando-os, sua força se elevará a um nível muito alto, quase podendo ser tão forte quanto o Barba Branca. Se Akainu e os usaram suas habilidades físicas apenas sem a fruta do diabo, então eles são tão fortes quanto Doflamingo, ou talvez mais fracos, mas usando suas frutas. Eles são agora os personagens mais fortes da marinha. A atualização da espada da alma aparentemente excederá o poder das frutas do diabo. Além disso, Roja ainda não sentia o limite de sua espada da alma, era como se ela pudesse evoluir indefinidamente, o que era claramente mais forte que uma fruta do diabo. Com minha força atual, se eu lutar contra um almirante, as chances seriam de apenas 2 ou 3 em 10. Roja murmurou em seu coração. Sua força agora já deveria pertencer aos mais fortes do mundo. Essa força era a de um vice-almirante de ponta. Você pode dizer que acabou de entrar no nível de almirante. Afinal, existem almirantes fortes e fracos. Geralmente não há nada que possa ajudá-lo a saber sua posição em termos de poder. Mas para ele facilitar a força neste mundo, Roja só pode contar com este sistema de poder. Quando tiver uma chance, tenho que ir até Aokiji e perguntar a ele sobre isso. Roja olhou para o campo de batalha onde a luta ainda estava acontecendo. Aokiji não sabia que Roja o considerava um alvo, mas mesmo que soubesse, ele não recusaria, pois tinha um relacionamento muito bom com ele. A força e o status de Roja eram muito baixos no início. Mais tarde, ele aumentou gradualmente seus poderes. Agora ele poderia ser considerado um vice-almirante de Aokiji, para que pudesse falar com ele com mais frequência. A única exceção é Garp. Ele não estava sob o comando de nenhum almirante, mesmo sendo vice-almirante. Estrondo, estrondo, estrondo. Sob a supressão dos almirantes e de Sengoku, Kaido finalmente ficou exausto. Quando Sengoku viu, ele parou seus ataques. Não adiantava continuar, Kaido não vai lutar mais, e eles não podem matá-lo. Tentaram muitas vezes, mas não conseguiram, e agora estavam com preguiça de testar novamente. Com a retirada de Kaido, a guerra finalmente terminou. Poucos dias depois, o resultado da luta se espalhou pelo mar, apesar da intervenção de Akainu para que Roja não recebesse muitos elogios. Mas o fato de ele ter matado Jack deixou inúmeras pessoas horrorizadas de medo. Capítulo 165. Prisioneiros. Após a guerra, Roja estava sentado em uma sala dentro da base do G6 enquanto pensava na batalha anterior. Nesta guerra, Roja usou pela primeira vez a combinação das chamas e Jetsuga Tensho. Isso estava em sua mente há muito tempo, mas ele só usou na guerra pela primeira vez. O efeito da fusão é muito bom, matou Jack com um tiro. Posso usar Jetsuga Tensho e o consumo não será muito grande, mas se eu fundi-lo com as chamas, o consumo do poder espiritual será realmente muito grande, perdendo apenas para o Imperador da Espada Branca. Roja olhou para Iruo em suas mãos com uma expressão pensativa. O consumo não é o único demérito dessa habilidade, ela também danifica a espada. Mesmo um do Saijou Vazamono não aguenta tanto poder. Roja não detectou nenhum dano a princípio, mas depois de alguma observação, descobriu que algum dano apareceu na lâmina de Iruo, mesmo que ele a tenha usado depois de proteger a espada com Buzushoku. Se ele não usasse o Buzushoku, talvez a espada tivesse quebrado antes que ele pudesse liberar essa habilidade. Esta é a razão pela qual Roja não usou essa habilidade até agora. Deveria haver outra espada como esta na loja de pontos da marinha? Devo comprar uma sobressalente? Tal ideia surgiu na mente de Roja, e ele não pôde deixar de rir. Ele queria uma espada sobressalente do Saijou Vazamono. Temo que ninguém tenha pensado nisso antes. Mesmo poderia deixar muitos espadachins desesperados. Não se preocupe, quando a espada da alma atingir o 5º estágio, tudo mudará. Roja fez a barra de propriedades aparecer diante dele, olhou para a energia necessária para o próximo nível e a fez desaparecer novamente. Falando da última vez, Roja ainda estava um pouco interessado em Kaido, ele queria ver a chamada imortalidade. Pensando que Kaido ainda estava aqui, ele pensou em sair para ver. Depois disso, Roja levantou-se e saiu da sala. Na parte traseira da base do G6, Roja tentou atacar Kaido, que estava com os olhos fechados e sentado imóvel. Imperador da Espada Branca. Uau! Sob o terrível poder da espada de Roja, o peito de Kaido foi perfurado, mas a espada ficou presa nos ossos de Kaido quando Roja puxou sua espada. A ferida cicatrizou instantaneamente. Isso é realmente pervertido. Roja não pôde deixar de expressar um toque de desamparo. Sengoku e o outro tentaram muitas vezes matar Kaido, mas falharam, ele não tentou antes. Então ele veio especialmente tentar sozinho. Como resultado, ele também não conseguiu matá-lo. Mesmo que ele tenha usado a nova habilidade, ela não terá efeito. Roja suspeitava desse poder inexplicável das pessoas que usavam a fruta sorridente. Essa imortalidade não era uma piada. Quanto a cortar o pescoço, Roja tentou, mas quase não teve efeito. Ainda não consigo matá-lo. Kaido foi definitivamente uma dor de cabeça, mesmo que tenha sido reprimido. Uma vez que descanse por algum tempo, ele restaurará seus poderes totalmente e ninguém poderá fazer nada a respeito. Querendo fazê-lo sempre reprimido, seria necessário que o almirante permanecesse sempre ao lado dele. Mas como a marinha poderia usar 2 almirantes exclusivamente para Kaido? Isso parece o que li nos romances, aquele renascimento do membro. Roja disse depois de tentar matar Kaido muitas vezes. Pode-se dizer que Kaido cultivou seu corpo ao limite e cada célula de seu corpo estava cheia de vitalidade.
Isso levou à defesa e recuperação pervertidas de Kaido. Para derrotar Kaido, você não apenas precisaria quebrar sua defesa, mas também fazer algo a respeito de sua velocidade de recuperação. Ele poderia sobreviver a um salto da Ilha do Céu sem usar o Busoshoku e não sofreu nenhum ferimento. Parece que você não pode matá-lo também. Aokiji estava atrás de Roja. Roja balançou a cabeça. Embora o ataque de Roja tenha sido forte, os 3 almirantes tentaram matar Kaido antes e não conseguiram. Nem mesmo Sengoku conseguiu, então Roja o matou é improvável. Pelo menos, por enquanto, ele não tem a capacidade de matá-lo. Sim, não consegui matá-lo, mas encontrei muitas coisas. Os olhos de Roja brilharam com uma luz estranha, embora ele não tenha conseguido matar Kaido. Usando Kaido como cobaia viva, ele usou o Kenbushoku Aki e a alma para observar o que estava acontecendo e encontrou algumas coisas interessantes. Por exemplo, a habilidade física de Kaido é mais forte que a de Garp. Então pessoas normais podem atingir o nível de Kaido com prática? Se dissermos que o método para fortalecer o corpo é desenvolver o potencial do corpo quebrando o limite, então o corpo de Kaido foi fortalecido até o limite do que um corpo pode fortalecer. Talvez se alguém cultivar seu corpo até o limite, ele obterá um corpo imortal. Depois que Roja olhou para Kaido, ele se virou e saiu, enquanto Aokiji e os outros, vendo desistir, se prepararam para lidar com ele da maneira antiga. A maneira antiga é apenas encontrar um lugar para jogá-lo. Kaido não pode ser preso, as algemas Kairoseki têm que ser usadas nele e ele vai quebrar a prisão de qualquer maneira. Poucos dias depois, os fuzileiros navais estavam ocupados reparando a base do G6. Na batalha com os piratas feras, os fuzileiros navais não perderam homens, perderam seus edifícios. Uma explosão de Jindong soou na costa, um grupo de fuzileiros navais escoltava um grupo de piratas acorrentados. Mais rápido. O oficial gritou friamente para os piratas. Todos eram os piratas bestas da guerra anterior, eles foram temporariamente mantidos aqui e agora foram transferidos para o Impel Down. Claro, Kaido não estava com eles, ele foi jogado fora. Quando o último embarcou, o contra-almirante saudou. Reportando ao vice-almirante Roja, toda a escolta está completa e agora vamos descer. Zarpar. Roja acordou com o som do contra-almirante enquanto sua mente tinha vários pensamentos flutuando. Então ele respondeu casualmente e olhou para o mar novamente. Com a ordem de Roja, o barco da marinha partiu lentamente do porto G6. Capítulo 166, Impel Down. A escolta dos prisioneiros foi confiada a Roja. Roja não recusou, mas ele tinha um pedido para que o impulso para baixo fosse reforçado. Sengoku pensou que Roja estava com medo de que Kaido invadisse Impel Down, então depois de um momento, ele concordou com o pedido de Roja e enviou mais alguns navios de guerra com ele. Os vice-almirantes comuns não desempenharam um papel importante na guerra, Kaido poderia matá-los instantaneamente, apenas Roja poderia resistir por um curto período. Impel Down tinha duas vantagens, a primeira é que a força de tudo isso é sobre a força de um almirante, e também eles pegaram aquele pervertido diretor Magalhães, também vice-chefe diretor Shilio. Juntamente com Roja, mesmo que Kaido atacasse, eles deveriam ser suficientes para segurá-lo. Na verdade, o propósito de Roja não era fortalecer as defesas de Impel Down, mas porque há muitos inimigos poderosos que Roja quer combater. Roja sentiu urgência agora, ele queria que sua espada da alma alcançasse rapidamente o 5º estágio. Após aquele breve confronto com Kaido, e ele não ser capaz de matar Kaido, mesmo quando ele estava deitado na frente dele imóvel, fez Roja ter uma sensação de desamparo. Roja esteve imerso em seus pensamentos ultimamente. Antes, quando Roja chegou a este mundo, ele queria o poder para se proteger, mas agora ele quer ser o mais forte. E depois desse contato com Kaido, Roja começou a considerar um problema, que é a vida ou a morte. Roja pensou que Kaido certamente morreria de velhice. Mas ele era diferente. Ele tem a espada da alma e as habilidades do Shinigami. Se ele calculasse a vida de um Shinigami, isso seria na casa dos milhares. Mas Roja ainda não sabe se ele era um Shinigami ou não. Talvez eu obtenha a resposta se atualizar a espada da alma para o 5º estágio. Embora Roja estivesse olhando para o mar, Roja só conseguia ver um espaço nebuloso com uma espada pendurada no meio à sua frente. Este era o espaço da alma, e aquela era a espada da alma, como se soubesse o que Roja estava pensando e brilhou levemente e depois voltou ao normal. Impel Down, no escritório do diretor, Magalhães estava sentado em sua cadeira, enquanto Shilio fumava um charuto na frente dele. Que porra é essa? De repente Shilio disse friamente e virou o pedaço de papel em pedaços e jogou para o lado. Ele olhou para Magalhães e disse, Sengoku realmente se preocupou com o Impel caído e acha que a defesa não é suficiente? Ele até mandou reforço? Na verdade, é perigoso deter alguns piratas dos piratas bestas, mas enviar um vice-almirante com vários navios de guerra é apenas menosprezar a força dele e de Magalhães. Essa sensação de ser desprezado fez com que a intenção de matar de Shilio aumentasse. Eles estão escoltando os piratas dos piratas bestas e fortalecer a defesa é o melhor movimento que eles poderiam fazer contra a possibilidade de ataque de Kaido. Magalhães não parecia tão desesperado quanto Shilio. Este último disse de repente, não mexa comigo. Shilio bufou friamente e disse, já que eles me desprezam e enviaram um vice-almirante, gostaria de ver a habilidade desse cara. Você? Magalhães tinha uma expressão irritada e estava prestes a repreender Shilio, mas de repente seu rosto mudou. Seu estômago fez uma voz estranha e ele imediatamente foi ao banheiro. Ele comeu a fruta do diabo venenosa. Tudo em seu corpo é venenoso, por isso ele sofre de diarreia constante.
Vendo Magalhães indo ao banheiro, Shiliel pegou a espada pendurada a oeste e puxou metade dela, olhou para ela e a devolveu à bainha. Impel Down estava localizado no Cinturão Calmo. Na história de Impel Down, apenas uma pessoa poderia realmente escapar daqui, o Leão Dourado Shiki. Mas ele pagou o preço por suas duas pernas. Shiki foi um dos 3 grandes piratas que vagaram pelo mar com Barba Branca e Roger até ouvir que Roger foi preso e perdeu a razão. Ele atacou o quartel-general da Marinha. Mesmo assim, Garp e Sengoku lutaram juntos com ele e destruíram metade do quartel-general antes de finalmente suprimi-lo. Em toda a história do Impel Down não houve outra fuga. Vice-almirante Roja, na nossa frente estão os portões da justiça. Depois disso chegaremos a Impel Down. Em seguida, para Roja, relatou o contra-almirante. Na verdade, Roja não precisava de relatório, ele podia ver o enorme portão de ferro à sua frente. Impel Down, Marineford e Enies Lobby, na frente de cada um havia um portão da justiça, e entre os 3 havia um enorme redemoinho. Os 3 portões formavam um formato triangular. Roja não viu essa porta pela primeira vez, na maioria das vezes quando sai da sede, ele passa por uma, então não estava interessado nisso. Após os portões da justiça, um enorme castelo apareceu diante deles, que era Impel Down. Além dessa camada acima do mar, havia 6 níveis abaixo. Quanto maior o nível, mais perigoso é o prisioneiro. Desta vez, no escritório, Magalhães finalmente saiu do banheiro, e após receber a notícia da chegada dos navios de guerra, Magalhães disse a Shiliel: eles chegaram, você deveria sair para encontrá-los. É hora de cuidar disso. Depois de sair da sala com um sorriso frio, Magalhães caminhou atrás dele com um sorriso e rapidamente saiu da prisão. Capítulo 167. Shiliel. O navio de guerra estacionou lentamente fora da cidade-prisão. Roja desceu do navio de guerra. A tarefa de proteger Impel Down dura 3 meses. Se nesses 3 meses Kaido não atacou Impel Down, então Roja simplesmente retornará. Havia um grupo de pessoas paradas no porto do lado de fora da prisão, com Magalhães liderando o caminho. O carcereiro-chefe e Magalhães estavam na frente de um grande grupo de guardas. Esse é o vice-almirante, Espada Fantasma Roja. Ele é tão jovem. Ele derrotou Doflamingo e também matou Jack, um dos 3 desastres dos piratas bestas. Embora tenha sido a primeira vez que viram Roja, eles sabiam dele pelo jornal. Olá, sou Magalhães, o diretor-chefe de Impel Down. Quando Magalhães viu Roja descer do navio de guerra, ele se adiantou e se apresentou. Roja sorriu e disse: meu nome é Roja. Neste momento, Shiliel olhou para Roja com um sorriso, seus olhos cheios de arrogância enquanto dizia: eu sou o carcereiro-chefe Shiliel. Espero que você cuide de nós nesses 3 meses. Se a voz de Magalhães estava calma, então a voz de Shiliel continha alguma arrogância e hostilidade. Parece que você esqueceu com quem está falando. É como se você estivesse procurando briga. Roja se virou para Shiliel com uma expressão calma no rosto e seu par de olhos continha uma leve chama por dentro. Certamente não é possível para Roja não sentir hostilidade em relação a ele. Então ele também disse friamente a Shiliel: eu só queria ver a força do fuzileiro naval que quer nos ajudar a proteger a prisão. Quão forte é a espada fantasma Roja? Shiliel disse com uma expressão maligna no rosto. Shiliel chega. Magalhães ficou um tanto irritado, ele estava do lado dos fuzileiros navais, afinal eles vieram ajudar na guarda da prisão. Mas se Shiliel os provocou, ele também terá que assumir a responsabilidade. Shiliel sorriu e disse com um tom maligno: Magalhães, não posso ver o quão forte ele é. O que você quer dizer? Enquanto ele falava, Shiliel virou-se para Roja. Você não quer. Roja gentilmente segurou o punho de sua espada e puxou-a, colocando-a na sua frente com os olhos cheios de espírito de luta. Exatamente o que eu quero. Os dois não se chocaram ainda, mas o ímpeto de ambos se chocou. Os fuzileiros navais atrás de Roja e o guarda atrás de Magalhães tinham as testas cheias de suor frio enquanto subconscientemente se moviam para trás. Vendo isso, as sobrancelhas de Magalhães franziram. Ele estava se preparando para detê-los, mas Shiliel já passou por ele e acenou com a espada para Roja. Roja bloqueou o ataque e como ambos eram da marinha, ambos começaram a usar o Moonwalk. Droga! Vendo que eles começaram a briga, Magalhães estava com dor de cabeça. Shiliel era um cara cruel e malvado por natureza, e Roja não parecia ser do tipo que pegava leve com seu oponente. Receio que isto não seja seguro. Vocês dois parem. Magalhães, já decidimos, você não tem o direito de nos impedir. Shiliel olhou para Magalhães de cima, depois se virou para Roja e acenou com sua espada. Uma forte energia de espada em direção a Roja. Roja também acenou com sua espada e projetou energia de espada, os dois colidiram no ar. Bang! O confronto apenas começou e eles já usaram tanto poder, deixando a guarda e os fuzileiros navais com medo. Ele poderia enfrentar o ataque de Shiliel-sama. Com certeza ele é a espada fantasma do quartel-general muito forte. Shiliel mesmo pode vencer? Os guardas conversaram, mas obviamente estavam pensando que Shiliel poderia vencer. Embora Roja tenha derrotado Doflamingo e matado Jack, afinal ele era muito jovem. Shiliel pode lutar contra Magellan até o empate. Eles eram os 2 ases do Impel Down, eram absolutamente poderosos. Dom, Roja e Shiliel estavam no ar, atacando um ao outro. A energia da espada ocasionalmente caía no mar e criava ondas terríveis. Shiliel é obviamente forte. A esgrima desse cara deveria estar se aproximando do nível de grande mestre. Aos olhos de Roja, a excitação estava ficando cada vez mais forte, sentindo a força de Shiliel. Ele se sentia muito bem ao lutar contra ele. Ele estava julgando sua força. Embora a força de Shiliel não tenha atingido o nível de grande mestre, ele deveria estar no topo do espadachim neste mundo. Ele também usa os 6 poderes da marinha e tem um alto nível de Haki.
Sua força geral não é menor que a dos Três Desastres ou do Flamengo, ele é um oponente difícil. Magalhães foi quem segurou os piratas do Barba Negra. Embora Shiliel fosse conhecido por ter uma força comparável à de Magalhães, e mais tarde ele se juntou aos piratas do Barba Negra, ele era um dos mestres. Como ele pode ser fraco? Esta esgrima é realmente interessante. Sua força real não deveria ser tão forte, mas você tem um movimento estranho que permite aumentar o poder do seu ataque. Shiliel percebeu o poder de Roja depois que ele usou o Jetsuga Tensho. Da análise está completa. Roja calmamente acenou com a espada com ambas as mãos e chamas terríveis saíram desta vez. Fluxo de espada, cremate. Estrondo. O rugido monstruoso varreu todas as direções, como um dragão, deixando Shiliel com o coração trêmulo. Capítulo 168. Roja vs Shiliel. O poder de Roja e Shiliel é forte além do que essas pessoas podem imaginar além de Magalhães. Muitos fuzileiros navais e guardas olharam para o confronto no céu e se sentiram horríveis. Quando a lâmina de Roja foi varrida, as chamas encheram o céu, chocando a maioria das pessoas. Chamas. O único que consegue ficar calmo é Magalhães. Como não pode ser interrompido, ele só pode assistir à luta e se houver algo inesperado, ele irá interrompê-la antes que algo grande aconteça. Magalhães só pode conhecer a força de Roja através dos jornais e da inteligência, mas ele não sabia exatamente o quão forte esta última era, e agora, vendo Roja e Shiliel lutando, ele só conseguiu acenar com a cabeça secretamente. A força de Roja era de fato próxima da de Shiliel. Se ele quisesse vencê-lo, então isso seria extremamente impossível. Por outro lado, Magalhães compreendeu o poder de Shiliel melhor do que ninguém. Interessante. Olhando para o fogo se movendo em sua direção, Shiliel acenou com a espada e dividiu as chamas em duas. Ao mesmo tempo, ele se moveu no ar e deu um chute em Roja. Hanki-Aku. Este chute foi poderoso e não inferior a um ataque de energia de espada. Este ataque voou em direção a Roja. Jin. Roja acenou com a espada e parou a energia. Roja não tentou aprender essa técnica. Ele só era proficiente em Soru e Monvalk. E ele já dominou os dois de forma satisfatória. Já era hora. O aquecimento acabou. Roja ficou no ar. Seus olhos estavam acesos. Ele virou a espada para o chão e a soltou. Bankai, Senbonzakura Kageyoshi. Contra alguém como Shiliel, Roja não queria brincar em usar a Shikai. Então ele usou diretamente a Bankai. Ele está dando tudo de si. No entanto, no momento em que Shiliel viu Roja largar a espada, ele se sentiu estranho, mas ainda assim atacou. Shiliel era sanguinário. Mesmo que Roja fosse vice-almirante, ele não mostraria piedade. Mesmo que Roja morresse, ele não se importaria. Embora seja uma luta. Numa luta, as lesões são inevitáveis. O rosto de Shiliel tinha uma expressão fria, mas ele ficou surpreso ao ver que Roja recuou um pouco enquanto uma onda apareceu do nada. De repente inúmeras espadas emergiram do vazio, transformando-se diretamente em pétalas e bloqueando o ataque de Shiliel. O que é isso? Shiliel olhou para as pétalas de cereja que surgiram do nada, mas não hesitou e usou Busushoku para se defender. Depois de apenas uma pequena observação, Shiliel sabia que aquelas pétalas eram como lâminas de tamanho pequeno, e uma vez que ele fosse tocado por uma, a menos que usasse aqui, ele seria feito em pedaços. Quando Senbonzakura Kageyoshi saiu, a situação mudou repentinamente. Originalmente Shiliel pensava que estava em vantagem. Ele pensava que era mais forte que Roja. Embora o Jetsuga Tensho de Roja fosse forte, não teve nenhum efeito em Shiliel. Mas agora, diante das pétalas de cereja, Shiliel não sabia que tipo de habilidade era essa, então recuou diretamente. Tão lindo, isso é uma habilidade de Akuma no Mi? Isso forçou Shiliel-sama a recuar. Parece que aquelas pétalas de cereja são realmente perigosas. Muitos guardas olharam para esta cena enquanto seus olhos revelavam o choque. Até a expressão de Magalhães ficou mais séria. Ele tem algo que lhe permite dar um golpe mais forte que Shiliel. Sua espada pode liberar chamas e também pode quebrar essas pétalas de cereja. Habilidades tão estranhas. Essa é a origem do nome, Espada Fantasma Roja. Ele não teria prestado atenção à luta se não tivesse medo dessas habilidades. Mesmo que seu dragão venenoso ou qualquer outro truque fosse lançado em direção a Roja, aquelas pétalas de cereja quebrariam o ataque ou até mesmo cortariam. Nesse ritmo, Shiliel também tem que dar tudo de si. Habilidades problemáticas. Shiliel foi forçado a recuar. Seus olhos estavam frios enquanto ele agitava a espada enquanto girava. Num instante, numerosas sombras apareceram. O truque é um movimento rápido e também um nível mais alto de Tobu Zanjeki. Para Miel, sua esgrima equivalia a milhões de espadas com apenas um golpe de espada. Ele pode fazer um galho no céu e cortá-lo ao meio. Depois de atingir um nível tão alto, a esgrima se tornaria como uma batalha de táticas com um poder inacreditável. Enquanto Shiliel continuava movendo suas espadas, as pétalas de cereja ao lado dele se abriram. De repente ele se moveu muito rápido em direção a Roja. Neste momento, Shiliel, enquanto a pessoa parecia se transformar em uma espada, ele estava cheio de intenção de matar, dando a ilusão de uma batalha sangrenta. Isso é muito rápido. Roja viu que a velocidade de Shiliel melhorou. Desta vez Shiliel provavelmente irá com tudo. Então Roja também usou seu Kenbun Shoku e ao Shoku desta vez. Ele estendeu a mão e uma espada se formou a partir das pétalas. Os dois colidiram no ar. Estrondo. Shiliel provou que era digno de se aproximar dos espadachins do Grão-Mestre. Ao usar seu pico de poder e velocidade, ele conseguiu resistir à maioria dos movimentos de Roja. Shiliel e Roja tinham o mesmo estilo de luta. Suas defesas são muito mais fracas que as de Jack, mas o ataque é muito mais forte que até do Flamengo. Capítulo 169. Derrotando Shiliel. A maioria das pessoas que tem a força do quase-almirante teria pontos fortes e pontos fracos, como Jack que tem defesa, mas não muito no ataque, e Shiliel com sua velocidade e poder de ataque e defesas baixas. Entre esse tipo de gente, é difícil saber quem é mais forte.
Roja ainda estava lutando contra Shiliou, que será o vencedor, teremos que esperar para ver. Colidir. Roja usou Jetsuga Tensho, então a espada se transformou em pétalas de cereja e atacou Shiliou, que usou sua velocidade para cortar as pétalas. Sua figura estava brilhando. Embora essas coisas sejam muito poderosas, é preciso muita energia e atenção para manipulá-las. Também existem algumas falhas. Os olhos de Shiliou brilharam enquanto ele se movia em direção a Roja extremamente rápido. De repente ele usou uma falha da qual havia falado e acenou com sua espada para Roja. Jin. A figura de Roja se afastou, suas roupas estavam cortadas, mas ele não tinha nenhum ferimento. Porque antes que a espada o tocasse ele usou o Buzushoku. O Buzushoku de Roja não era o mais forte, mas pelo menos diante de um ataque como o de Shiliou, ele poderia se defender. Bom aqui. Shiliou estava olhando e em vez de sorrir estava ficando cada vez mais furioso. Ele estava sedento de sangue, ele estava louco. Estou feliz porque consegui novos prisioneiros para matar, mas também não estou feliz. Os ataques de Shiliou estavam ficando cada vez mais fortes, ele era como um espadachim maluco. Ele brandia sua espada para Roja enquanto às vezes ele se defendia contra as pétalas, mas feridas apareciam de vez em quando. Se Shiliou estivesse atacando ferozmente, Roja apenas assistiria. À medida que a luta ficava mais intensa, os ataques de Roja ficavam cada vez mais fortes. Ele não prestava mais atenção na defesa. Esta foi uma luta terrível. Alguns guardas e fuzileiros navais estavam prestes a desmaiar devido à densa intenção de matar. Aquele fuzileiro naval é mais louco que nosso chefe? Ele é um cara assustador. Alguns guardas olharam chocados para a luta, mas parece que Shiliou-sama está em vantagem. Se for assim, Shiliou-sama vencerá. Do outro lado, Magalhães estava com dor de cabeça. Deixá-los lutar assim é um pouco ruim. Observando Roja e Shiliou se machucando enquanto lutavam, ele não sabia se deveria interromper a luta ou não, e se tentasse, mas não conseguisse, a situação ficaria ainda mais caótica. Felizmente, os dois estão lutando no céu e não no chão. Se eles lutassem em Impel Down, certamente seria destruído. Você tem algum movimento mais forte? Se não, então você definitivamente será o perdedor. Shiliou não se importava com seus próprios ferimentos. Seu rosto tinha uma expressão maluca e sombria se a luta continuasse. Ele tinha certeza de que poderia sofrer ferimentos graves e matar Roja. Independentemente de quem foi Roja, ele é o chefe do Impel Down. Roja não teve uma boa impressão em Shiliou. Esse cara era muito sanguinário. Ele traiu a marinha para se juntar aos piratas do Barba Negra. Ele só poderia ser um vilão. Você sabia que os vilões têm que morrer? Roja ouviu Shiliou e zombou. Depois colocou a espada na frente dele. O imperador da espada branca precisa de tempo para se preparar, embora não muito, mas foi uma boa escolha para lidar com Shiliou. Então ele iria usar outro movimento. A espada de Roja de repente ficou vermelha e a atmosfera ao seu redor mudou como se fosse explodir e abalar o mundo. Usando seu Kimbun Shoku, a aparência de Shiliou mudou. No momento seguinte, Roja acenou com a espada. Jetsuga Tensho fundido com as chamas voou em direção a Shiliou. Isso não pode mais ser considerado Jetsuga Tensho, então Roja o nomeou Bakun Tensho. Estrondo. Um calor horrível sai do ataque, e desabou com a enorme energia da espada. Roja lançou este ataque rapidamente, então Shiliou não teve tempo de se esquivar, ele só poderia dar tudo de si e tentar enfrentar o ataque de frente. Bang! Rugidos como trovões soaram do céu com Roja e Shiliou no centro. Ondas misteriosas varreram todas as direções, formando enormes ondas no mar. O impacto deste ataque foi muito grande. Quase todos estavam em alerta. Até as pessoas nos andares subterrâneos da prisão sentiram isso. Essa presença não é Shiliou? Contra quem ele está lutando. Muitos prisioneiros sentiram o golpe poderoso. Até os guardas e fuzileiros navais estavam à beira de desmaiar de choque. Até Magalhães ficou chocado. Achei que Roja seria derrotado, mas não esperava que ele tivesse um ataque tão poderoso. Quem foi o vencedor? Estrondo. Shiliou não resistiu ao ataque de Roja. Embora ele não estivesse tão infeliz quanto Jack, seu corpo sofreu incontáveis ferimentos devido à evaporação do sangue. O resultado foi óbvio. Eu perdi? Shiliou caiu do céu, não conseguia mais se levantar. Ele nunca pensou que poderia perder. Embora não tenha morrido, os ferimentos de Roja foram leves, ele ficou gravemente ferido e perdeu a capacidade de lutar, mesmo que pudesse. O resultado já estava claro. Shiliou perdeu? Magalhães olhou para Shiliou, depois olhou para Roja, que ainda estava no céu. Seu rosto estava cheio de choque. No último ataque de Roja, até ele sentiu seu coração tremer. Talvez mesmo com sua habilidade de frutas ele mal conseguisse resistir. Magalhães não esperava que Shiliou perdesse, mesmo que Roja tenha derrotado Doflamingo e matado Jack na seca. Ele conhecia claramente o poder de Shiliou. Mesmo um almirante não acharia fácil derrotá-lo. Embora Roja tenha sofrido alguns ferimentos, Magalhães ainda não pôde deixar de ficar chocado. Quanto aos guardas e fuzileiros navais presentes, seus rostos tinham expressões estranhas, embora não soubessem dizer o que aconteceu naquele último ataque. A derrota de Shiliou era um fato. O chefe da guarda era um monstro terrível. Não é estranho para eles perderem contra ele, mas para Roja derrotá-lo, que é um dos dois trunfos do Impel Down. Que pessoa poderosa! Capítulo 170 Role. Depois que Shiliou desceu do céu, Roja também retornou ao chão, ficou na frente de Magalhães e dos outros e riu levemente. Então, nos próximos dias, por favor, cuide de nós. Seu tom era calmo e gentil, mas o sangue em seu corpo dava uma sensação muito estranha, então inúmeras pessoas sentiram frio. Ser capaz de travar uma luta dessas e depois descer e sorrir assim, esse cara não é um cara legal.
Esse cara não deveria ser provocado. No momento seguinte, os policiais ajudaram a transferir os presos para a prisão. O físico de Roja era muito forte, mas ele estava levemente ferido e logo se recuperaria. Depois do banho, Roja voltou à sua aparência limpa. Quanto a como Chiliel foi embora, Roja não prestou atenção. Neste momento, Roja foi visitar a prisão. Embora existam muitos lugares que ele viu em sua memória, eles não podiam ser comparados com os reais. A primeira impressão que ele teve quando chegou aqui foi: Impel Down em grande escala. Esta prisão era como uma ilha de aço no fundo do mar. Vice-almirante Roja, abaixo de nós está a prisão subterrânea. Liderando o caminho estava o chefe dos carcereiros Domino, com longos cabelos cacheados, usando óculos escuros, as linhas de seu corpo eram aparentes, mas comparada a Hancock ela não era quase nada. Domino olhou para Roja com olhos cheios de admiração e também sentiu uma sensação inexplicável dele, poderoso com temperamento extraordinário. Se você vir Roja pela primeira vez, você pensará que ele é apenas um rosto bonito. Mas depois da luta, Domino ficou impressionado. Realmente cruel. Seguindo Domino, Roja chegou a uma plataforma alta, ele olhou para baixo e viu um mundo completamente vermelho, uma floresta cheia de árvores espada e o chão cheio de capim. Vários prisioneiros foram presos. Domino fez beicinho e riu e disse: esta é apenas a primeira camada, se isso não pode ser cruel, então o resto não será chamado de inferno. Que inferno? Roja deixou seu pensamento vagar um pouco, então lembrou que o inferno é para a alma ou, em outras palavras, o mundo após a morte, mas pensou em sua própria identidade. Ele não se recuperou até que Domino ligou para ele algumas vezes. Vamos. Roja acenou com a cabeça para o dominó e desceu com ela para o inferno das feras. O inferno de feras continha um grande número de feras especiais, algumas das quais eram bastante familiarizadas com Roja porque ele encontrou muitas delas no primeiro exame no acampamento. Pessoas comuns usando armas e espadas não serão capazes de fazer nada com essas feras. Vice-almirante Roja, por favor, tenha cuidado. Mesmo que essas feras não ataquem o guarda, elas atacarão outras pessoas se forem atacadas ou se estiverem furiosas. Embora ela estivesse ciente do poder de Roja, ela ainda não pôde deixar de lembrá-lo. Eu sei. Roja olhou para Domino e assentiu. Ele percebeu que a atitude dessa irmã não estava certa. Ele não pôde deixar de sorrir. O charme de Hancock grudou nele e agora ele poderia ir a qualquer lugar e haveria fãs dele? No segundo andar do Impel Down, você podia ouvir um barulho alto de vez em quando. Muitos piratas foram detidos aqui, ficaram aqui com medo de serem comidos a qualquer momento. Algumas pessoas viram Roja e Dominó, mas abaixaram a cabeça em desespero. Chefe carcereiro Domino, um fuzileiro naval? Não sei, ele tem a capa dos vice-almirantes, ele é tão jovem. Alguns dos piratas notaram a aparência de Roja, eles não puderam deixar de parecer estranhos. Um jovem almirante Vika? Tão jovem, mas conseguiu essa posição, principalmente ele conseguiu um apoiador, sua força não deveria ser muito alta. Se fosse ele quem me perseguisse, então eu não teria sido pego. Um prisioneiro encostou-se na parede e riu zombeteiramente. Ao ouvi-lo, alguns piratas mostram seu ressentimento, não havia ninguém que quisesse estar aqui em primeiro lugar. Roja passou pelos piratas na jaula, ele não tinha nenhuma compaixão por eles, esses piratas em sua maioria cometeram assassinatos e saquearam. Um pirata tão puro quanto Luffy é raro. Rugido. Enquanto eles caminhavam, um rugido veio da frente e feras sangrentas correram em direção a eles, seus olhos estavam vermelhos, eles pareciam estar em um estado violento. Não é bom, o que aconteceu com esses caras? Domino olhou para esta cena e seus olhos escureceram. Esses monstros são muito fortes, tinham uma natureza cruel, e a maioria deles já havia comido humanos antes. Ah, é uma fera do tipo tigre. Ele disse, esses caras parecem ter acabado de comer e estão fora de controle, que legal. Alguns prisioneiros viram esta cena e ficaram entusiasmados. O chefe dos carcereiros estava sendo comido por uma fera, é difícil passar por uma cena dessas, e cada vez que isso acontecia eles se sentiam muito felizes. O único entretenimento deles parece ser esse tipo de cena. Rugido. Com roar, muitos piratas aplaudiram. Olhando para o grande grupo de monstros, Roja ficou ali quieto, seus olhos eram os mesmos, ele não se mexeu, ele apenas disse uma palavra fracamente. Rolar. É uma palavra tão simples, mas as feras enfurecidas pararam no meio do caminho. Essa cena deixou muitos piratas atordoados. Ei, o que aconteceu agora? Como é que a fera não está atacando? No momento seguinte, os prisioneiros perceberam que a raiva nos olhos das feras se dissipou, revelando até uma expressão de medo. Eles olharam para Roja como se ele fosse um monstro terrível, tremeram e começaram a recuar. Depois de alguns passos, todas as feras viraram o rabo e fugiram freneticamente sem ousar olhar para trás. O que está acontecendo? O que aquele vice-almirante fez? Como ele os assustou? Muitos piratas olharam chocados para Roja. Ele não fez nada além de dizer uma palavra e toda a fera apenas tremeu. Então se virou e fugiu. Antes eles pensavam que Roja não era nada forte. Agora a maioria deles engoliu a saliva e se entreolharam com medo nos olhos. Apenas repreendi as feras furiosas e elas fugiram. Esse poder é muito pervertido. Este é verdadeiramente o vice-almirante Roja dos rumores. Apenas com seu espírito, ele assustou todas as feras. Ao lado de Roja, Domino, que estava se preparando para se defender contra as feras, ficou aliviada ao ver isso. Ela olhou para Roja com mais admiração e admiração. Vamos para o próximo nível. Os olhos de Roja estavam calmos. Depois de dizer isso, ele começou a andar novamente. Capítulo 171. Inferno Eterno. O próximo andar é o nível 3, Inferno da Fome, depois o nível 4, Inferno Ardente.
O terceiro nível é como um deserto com ar seco e quente, os piratas mantidos aqui não receberão água nem nada de bom. Todos eles estão basicamente meio mortos nesse nível. Roja e Domino não pararam neste andar porque não havia nada aqui, então eles passaram diretamente para o próximo nível. Neste andar, havia uma piscina cheia de sangue fervente, aquecida por um fogo intenso, tornando-a extremamente quente. Além disso, o escritório de Magalhães fica aqui. Quando Roja Domino chegou aqui, depois de alguns passos encontraram Aniabal. Vice-almirante Roja, bem-vindo à minha prisão. Ah, eu expus meus pensamentos, bem-vindo ao quarto nível de Impel Down Blazing Hell. Se Magalhães parecia um demônio, então Aniabal parecia uma esfinge. Quando Roja chegou a este mundo, ele viu muitos caras grandes, mas permaneceu imperturbado. Magalhães? Roja perguntou casualmente. A impressão dele sobre esses caras foi boa, embora ele tenha algumas ambições irrealistas, ele é sempre direto. As pessoas deste mundo têm suas deficiências, mas não existe mal absoluto, todas elas fazem as coisas para seus próprios propósitos. O diretor está com diarreia, negligenciando os convidados, assumirei a responsabilidade como diretor-chefe. Há errado, preciso chamá-lo? Não há necessidade. A boca de Roja se contraiu ligeiramente, ele balançou a cabeça e avançou. Este andar não afeta Roja em nada, mesmo se ele pular no sangue fervente, nada aconteceria com ele, já que seu corpo não era o de uma pessoa comum. Quanto a Kaido, mesmo que fosse jogado em uma piscina de magma, ele não morreria. Depois de um passeio, Domino vestiu um casaco e saiu, enquanto segurava outro casaco para Roja. Vice-almirante Roja, o quinto nível está muito frio. A temperatura está muito baixa. Você precisa de um casaco? Não há necessidade. Também há lobos de gelo, então, por favor, tome cuidado. Ela não precisou ouvir a resposta de Roja. Roja não demonstrou nenhuma expressão inesperada, mas sim olhou para ele com mais respeito. Quando eles abriram a porta do inferno congelante e entraram, Roja disse, a temperatura está muito baixa. Roja sentiu a mudança repentina da temperatura quente para fria. Ele não pôde deixar de pensar, essa temperatura não é nada para ele, mas pode ajudá-lo a treinar. Ele agora está usando peso para treinar e tem tanta dificuldade para quebrar o limite. Talvez precise de um caminho alternativo. Impel Down é realmente um bom lugar para praticar. Impel Down era grande, e as paredes externas eram grossas de aço com uma camada de Kairoseki e no meio havia um dispositivo de absorção de choque. Mesmo que seja um gigante procurando atacar este lugar, seria extremamente difícil deixar um arranhão. Claro, não foi possível construir o interior do Impel Down usando Kairoseki ou pessoas como Magalhães não poderão estar aqui, então o teto e o chão são vulneráveis. Frio? Mesmo vestindo um casaco, Domino parecia um pouco fria, sua constituição está longe de ser comparável à de Roja. Em tom trêmulo ela disse, neste nível, a maioria dos prisioneiros morreria de frio. Roja sorriu, talvez alguns piratas que ele capturou estivessem aqui, é claro, ele tinha memória, então exceto do Flamingo, o resto deveria estar aqui. Como disse Miel, não consigo lembrar o nome de cada criança, uma por uma. Este nível é muito mais perigoso que os anteriores, até os lobos são mais poderosos que qualquer monstro do outro nível. Mesmo quando este nível tinha uma temperatura tão baixa, havia um monitor Dendemoshi instalado. Roja e Domino se viraram e entraram na passagem para o próximo nível. Ninguém pode entrar no sexto andar, mas Roja é vice-almirante, então ele teve o privilégio de entrar. O sexto nível é conhecido como Inferno Eterno, lá a maioria das pessoas são piratas famosos, alguns até poderiam lutar contra os almirantes. Parece que o nível 5,5 ainda não foi alcançado, parece que Ivankov do exército revolucionário ainda não foi capturado. Roja usou seu Kimbun Shoku aqui para sentir qualquer presença, mas ainda não encontrou nada. Oh, alguém está vindo. O que está acontecendo? O Barba Branca está morto. Depois de entrar no C *** nível, os piratas olharam para eles com olhares sombrios e ferozes. Agora Magalhães não está aqui, era apenas Domino e um aparentemente jovem vice-almirante. Muitas pessoas olhavam para eles com olhos brutais. Magalhães não veio. Ei, quando o sexto nível foi um lugar para os fuzileiros navais e o carcereiro virem quando quiserem. Algum pirata disse que dirigiu suas palavras para Roja e começou a oprimir Roja com seu impulso, seguido pelo segundo e pelo terceiro. Existem muitas celas enormes no sexto nível, cada uma contendo piratas poderosos. Kairoseki foi usado para construir a maioria dessas celas, a menos que fosse alguém como Kaido, não há chance de escapar. Os piratas, um por um, liberaram seu impulso. O chão inteiro ficou escuro, com uma sensação estranha. Domino ao lado de Roja parecia ver um mar morto, ela empalideceu e seu coração quase parou de bater. E neste momento Roja olhou para eles. Capítulo 172, Conflito de Oshoku aqui. Toda a atmosfera no sexto nível era insuportável, e com o olhar de Roja, o ímpeto explodiu. Como se um trovão estivesse caindo, houve uma onda de choque no ar. Embora a maioria das pessoas no sexto andar sejam pessoas com 200 ou 300 milhões de frutas vermelhas, aqueles que conseguem atingir seus olhos são poucos. Pelo menos a recompensa do seu oponente tem que estar na casa dos 500 milhões ou mais para ele ter a qualificação. Ele pelo menos tinha que ter o poder de um dos desastres. No C*** nível, havia alguns com esse tipo de poder. Bang! O impulso aterrorizante irrompeu da figura magra de Roja. Ele era como um general cercado por uma atmosfera aterrorizante. Esta torrente de poder varreu o público instantaneamente, todos aqueles piratas desmoronaram.
Um movimento tão grande deixou todos no sexto nível alarmados. Inúmeros seres mantidos nas profundezas deste nível abriram os olhos com um olhar desconfiado. Quem é esse? Este não é Magalhães, é um recém-chegado. Roja não usou Aoshoku, ele apenas usou impulso, mas ainda carregava o poder de um rei que varre tudo. Aqueles piratas fracos olharam para Roja em choque, eles não esperavam que este jovem vice-almirante tivesse esse tipo de poder, ele não era mais fraco que Magalhães. Vice-almirante Roja. Domino estava ao lado de Roja. Embora Roja tenha bloqueado todo o impulso, ela ainda empalideceu, sentiu como se tivesse caído do céu para o inferno, não pôde deixar de sussurrar para Roja. Além de Magalhães, não havia outra pessoa que pudesse entrar no sexto nível, e era para ele estar aqui também, mas ele tem problemas de diarreia. Você pode ir primeiro, quero dar uma boa olhada nos caras aqui. Os olhos de Roja pareciam orgulhosos quando ele disse a Domino, mas Domino de repente mostrou um pouco de hesitação quando ela estava prestes a falar. De repente, um poder terrível explodiu e foi varrido. Desta vez não é mais um impulso comum, isso é genuíno. Aoshoku aqui. O Aoshoku de Roja colidiu com o ímpeto dos piratas, o que alarmou as pessoas fortes daqui. Eles pensaram que Roja era um grande pirata e queriam dar uma olhada nele. Domino poderia resistir ao Aoshoku, mas os outros, um por um, desmaiaram. Depois de algum tempo, todo o nível 6 foi varrido pelo Aoshoku, eram como ondas monstruosas que poderiam destruir o mundo. O Momentum e o Aoshoku não se uniram, eles se enfrentaram. Era impossível para o Aoshoku se unir, mas todos foram direcionados para Roja. Mesmo que não estejam empilhados, ainda é extremamente assustador. Domino não aguentou mais e caiu inconsciente. Roja estendeu a mão e a pegou e olhou friamente para sua frente. Estrondo. Ele usou seu Aoshoku, sacudindo tudo além dele. Roja Aoshoku disparou direto na frente do Aoshoku vindo em sua direção. Diante de tal provocação, Roja naturalmente não iria recuar, ele ficou ali, com uma mão segurando o Domino enquanto ele varria seu Aoshoku em todas as direções. Bang! O C*** nível foi caótico devido ao confronto do Aoshoku. Os outros Aoshoku, embora não se fundissem, não entrariam em conflito, mas tinham o mesmo objetivo e esse era o corpo de Roja. Mas quando Roja usou seu Aoshoku, o Aoshoku dele e dos outros colidiram e criaram uma cena caótica. Cachá. O nível 6 estava cheio de trovões como rachaduras no ar. Mesmo uma pessoa poderosa com 2 bilhões de frutas como recompensa pode não ser capaz de arcar com esse tipo de confronto ao Aoshoku e teria desmaiado há muito tempo. Tudo era feito de Kairoseki, então não causou muitos danos, mas o chão abaixo de Roja rachou. Não é fácil para o Aoshoku ter esse tipo de efeito, depois de todo o grupo de pessoas tentando intimidar Roja. Receio que apenas Impel Down detenha tantos usuários de Aoshoku neste mundo. O mar estava tempestuoso, ondas após ondas se formavam em todas as direções, Roja era como uma rocha, apesar de tudo ele não se movia. Apesar de todos aqueles poderosos Aoshoku ele não foi dominado. Que Aoshoku aterrorizante! Esse cara, quem é ele? Muitos piratas no sexto andar estavam com a boca aberta. Muitos deles já haviam entrado em confronto com Barba Branca antes, mas o Aoshoku de Roja era ainda mais forte. Quando estavam do lado de fora, nunca ouviram falar de tal monstro antes. O caos no sexto nível afetou também os outros níveis. Muitos piratas sentiram um conflito e ainda mais, os piratas desmaiaram no local. E aqueles que mantiveram a consciência estavam cobertos de suor frio e seus rostos pareciam pálidos. O que está acontecendo? Que poder terrível, este é Aoshoku aqui. Todas as pessoas em Impel Down concentraram sua atenção no sexto nível. Shiliel, que estava coberto de escravidão, estava deitado na cama, com um cigarro na boca, ele tomou um gole e balançou a cabeça. Ele não sabia que os prisioneiros de nível 6 estavam enfrentando Roja. Droga, o que está acontecendo? Magalhães com as calças abaixadas sentiu o imenso poder vindo do sexto nível e saiu correndo com um rugido. Magalhães-sama. Os prisioneiros estão se revoltando porque o vice-almirante Roja e o carcereiro-chefe Domino estão lá. Eles não esperaram por mim e foram direto? Realmente. Ao ouvir que Roja estava no sexto nível, Magalhães sentiu uma leve dor de cabeça e cerrou os dentes com raiva. Esses malditos prisioneiros, porque eu não estou lá. Eles estão agindo presunçosamente? Magalhães pareceu irritado ou decidiu ir imediatamente ver o que estava acontecendo. Mas como Magalhães estava pronto para partir. Bang! Outro rugido devastador soou como se toda Impel Down estivesse em tumulto, e então Aoshoku se projetou com Roja no centro em todas as direções, soprando poeira por toda parte. Inferno eterno. É isso. Roja olhou ao redor com frieza, depois olhou para Domino, balançou a cabeça levemente, abraçou-a e tirou-a de lá. Ele deixou todos maravilhados enquanto olhavam com olhares inacreditáveis. Aquele fuzileiro naval. Quem é ele? Esse é o Aoshoku aqui. Ele definitivamente não é um fuzileiro naval. Capítulo 173. Atualização. No quarto nível, Inferno em Chamas, Magalhães estava parado em frente à passagem que conduzia ao quinto nível. Sentindo que não havia mais movimento, seus olhos piscaram. Está quieto? Mas eu tenho que dar uma olhada. Enquanto Magalhães estava pronto para cair, Roja apareceu segurando o Domino inconsciente. Vários guardas e carcereiros ao lado viram Roja e ficaram aliviados e disseram: Vice-almirante Roja e carcereiro-chefe Domino. O que há de errado com Domino? Claro, algumas pessoas olharam preocupadas para o inconsciente Domino. Depois que Roja apareceu, ele largou o Domino suavemente e segurou seu ombro para que ela não caísse. Ela está apenas inconsciente. Não se preocupe e leve-a para algum lugar para descansar. Alguém imediatamente trouxe uma maca e levantou o Domino. E neste momento Magalhães olhou para Roja e disse: Nada de ruim aconteceu, certo? Não, é só que alguns de seus prisioneiros não são obedientes. Roja encolheu os ombros. Magalhães respondeu com uma frase: Obviamente. Como você pode ser obediente se fosse um prisioneiro no sexto nível do Impel Down?
Magalhães olhou para Roja, esfregou as sobrancelhas e disse, já que Roja-sama terminou sua visita, você pode ir descansar, nós cuidaremos desses prisioneiros. Roja assentiu e se virou para sair. Magalhães foi para o 6º nível, vendo que tudo estava em seu lugar, ficou confuso, então se sentiu aliviado. Depois disso, ele voltou apressadamente ao seu escritório no 4º nível e imediatamente mergulhou novamente no trabalho. Como vice-almirante, Roja tem o poder de entrar e sair do Impel Down sempre que quiser. Roja não gostava da atmosfera do Impel Down, então retornou ao navio de guerra. De volta ao seu quarto, Roja pensou em algo e seus olhos brilharam um pouco. Quando ele estava no 6º nível, aquele conflito de Aoshoku em grande escala estava centrado nele, embora ele fosse muito forte. Ainda era muito difícil suprimir tanto Aoshoku, mas sua audição era forte, e sua vontade ainda mais, ele estava decidido a suprimir todo aquele Aoshoku. Sua forte vontade parecia estimular sua alma e sua espada de alma, fazendo seu Aoshoku ficar ainda mais poderoso, o que o fez derrotar instantaneamente o Aoshoku apontado para ele. Roja podia sentir claramente que se ele recuasse na frente daqueles Aoshoku vindo em sua direção, então algo muito ruim teria acontecido com ele. Felizmente ele não recuou, seu coração estava forte, ele queria vencer, queria resistir a todo aquele poder que vinha em sua direção e tentar derrotá-lo. Sentindo a alegria vindo de sua alma, Roja, que estava deitado em sua cama, fez aparecer o bar da propriedade. A 4ª etapa, a alma da espada delicada mais 3. Atributos: ataque mais 540, força mais 180, agilidade mais 180, físico mais 180. Atributo especial: todas as coisas no mundo se transformam em cinzas. O ataque de espada causa dano de fogo adicional. A condição da evolução não é atendida. Atributo especial: Senbon Sakura Kageyoshi. Atributos especiais: Jetsuga Tensho pode liberar um ataque de energia vermelha em forma de arco. Energia: 572-260. Realmente, isso não é uma ilusão. Aumentou muito. Roja olhou para o valor da energia e seus olhos brilharam de felicidade. Embora naquele momento apenas o Aoshoku tenha sido atualizado de alguma forma, ele sentiu que isso se devia à forte vontade que sua alma produzia nessa transformação. Talvez quando Roja veio a este mundo ele não tivesse a vontade de um rei, mas diante da repressão e da rejeição, a sua vontade transformou-se numa vontade tão forte. Nunca recue diante de nada, suprima todos os reis. Com o pensamento, Roja rapidamente escolheu atualizar sua espada da alma. Desta vez, o valor da energia aumentou tanto que ele poderia fazer várias atualizações ao mesmo tempo, então desta vez ele atualizou 2 vezes. Pescando 2 vezes, a espada suspensa no ar parecia mais real do que antes. A 4ª etapa, a alma da espada delicada mais 5. Atributos: ataque mais 660, força mais 220, agilidade mais 220, físico mais 220. Atributo especial: todas as coisas no mundo se transformam em cinzas. O ataque de espada causa dano de fogo adicional. A condição da evolução não é atendida. Atributo especial: Senbon Sakura Kageyoshi. Atributos especiais: Jetsuga Tensho pode liberar um ataque de energia vermelha em forma de arco. Energia: 42-280. Ele se aproximou da 5ª etapa novamente. Roja estava ansioso por esse dia. Nas 2 semanas seguintes, Roja passou a maior parte delas no 5º nível do Impel Down. Roja não se preocupou enquanto praticava, pois as paredes eram feitas de kairoseki. Para aproveitar o frio, Roja não usava nada por cima, ele usava o calor gerado em seu corpo para resistir ao frio que penetrava em sua pele. Ficar pouco tempo não é nada, dá medo ficar muito tempo. Os lobos nem se atreveram a vir provocar Roja, eles tentaram atacá-lo quando o viram pela primeira vez, mas com um pouco de Aoshoku, eles ficaram com medo e não ousaram mais fazer nada. Neste inferno congelado, Roja estava ficando mais poderoso e também dominou a 13ª compressão e estava caminhando lentamente para a próxima. Capítulo 174. Penetrar. Roja ficou em Impel Down por meio mês. A maioria das pessoas ainda fala sobre a perda dos piratas da besta. No entanto, eles sabiam que enquanto Kaido não estiver morto, as feras piratas ainda serão um monstro que inúmeras forças temem. As feras piratas não tiveram a menor intenção de recuar de seu território e ninguém se atreveu a correr solto por lá. Pelo contrário, os fuzileiros navais enfrentavam dificuldades para reconstruir as bases destruídas. Desta forma, o mar ficou calmo durante quase um mês. Desta vez, em uma ilha que estava a cerca de 10.000 metros acima do mar, uma figura estava parada na beirada enquanto olhava para o fundo. Na verdade, foi Kaido. Kaido ficou quieto na beira da ilha vazia. Ninguém se atreveu a se aproximar para incomodá-lo. Atrás de Kaido, havia alguns piratas de suas feras piratas. Eles só podiam ficar ali enquanto suas testas estavam cheias de suor frio. Kaido-sama. Essa ideia é um pouco maluca. Cale-se. Depois que Kaido falou, eles não puderam dizer mais nada. A atmosfera mudou de repente. No momento seguinte, Kaido, sob o olhar daqueles piratas, saltou. Este era um lugar com mais de 10.000 metros de altura. Mesmo que alguém comum saltasse e caísse no mar, ele morreria definitivamente. Kaido-sama realmente pulou. Isso é. Os piratas se entreolharam, não sabiam o que dizer, os olhos cheios de medo, esse era o chefe deles. Mesmo que essa ilha estivesse a mais de 10.000 metros acima do mar, ele ainda pulou. Depois de pular, Kaido caiu cada vez mais rápido. Logo abaixo dele apareceu um prédio. Isso é, o Impel Down.
impelir para baixo. Shiliu matou alguns prisioneiros e agora ele estava limpando o sangue de sua lâmina. Seus ferimentos já haviam sido curados há muito tempo. Ele desafiou Roja novamente, mas ainda não era seu oponente. Ele não conseguia vencer, então estava liberando sua raiva sobre os prisioneiros. Embora os matasse impiedosamente, ele não abusava muito desse hobby. Esses prisioneiros de lixo são realmente chatos e Magalhães não me deixou matar pessoas do 6º nível. Shiliu tinha uma expressão fria, ele balançou a cabeça e se preparou para devolver a espada na bainha. Logo um som estrondoso foi ouvido, chocando todo o Impel Down. Seu rosto mudou de repente. O que aconteceu? Do outro lado, Magalhães estava preparando um relatório de interrogatório para passar ao quartel-general. Magalhães parou logo após terminar o relatório. Embora nada tenha acontecido no mês passado, não reduza sua vigilância e fique alerta, Magalhães. Do outro lado da ligação, a voz de Sengoku foi ouvida. Magalhães assentiu e disse, sim. Depois de desligar, Magalhães não se importou com o aviso, afinal, o Impel Down nunca havia sido invadido em sua história, e também nada aconteceu no último mês. Já se passou um mês, em 2 meses Roja deve retornar ao quartel-general. Bom, com a supervisão rigorosa nesses 2 meses, será difícil para eles lutarem novamente. Magalhães tocou sua testa. E assim que Magalhães se levantou e estava pronto para ir ao banheiro, de repente um rugido devastador foi ouvido, e o teto vibrou, o que quase fez Magalhães cair. Felizmente ele não era qualquer um, então recuperou instantaneamente o equilíbrio. Droga! O que aconteceu? Aquele bastardo e Roja começaram a jogar de novo. Magalhães ficou furioso, até seu corpo começou a se transformar em veneno. Desta vez ele estava preparado para dar algum sentido a Roja e Shiliu. Lutar dentro do Impel Down era demais. Embora Roja estivesse aqui para ajudá-los, Magalhães era o diretor-chefe de Impel Down e aqui ele é o chefe. Magalhães saiu de seu quarto e foi em direção aos guardas e perguntou: onde estão Shiliu e Roja? Do lado de fora a maior parte dos guardas tinha uma expressão aterrorizada, olharam para a poça de sangue e após ouvirem a pergunta de Magalhães, alguém respondeu. Reportando-se ao diretor-chefe, o vice-almirante Roja deveria estar no inferno congelante e Shiliu-sama deveria estar no inferno da fome. Eles ainda não retornaram. Inferno congelante e inferno de fome? Magalhães de repente revelou uma expressão estranha. Se Roja estava no inferno congelante e Shiliu estava no inferno da fome, então seria impossível para eles lutarem. O que está acontecendo? Assim como Magalhães ainda estava em dúvida, ele percebeu a expressão estranha do guarda ao seu redor. Ele não pôde deixar de se virar e de repente viu um grande buraco no teto acima da poça de sangue. Foi como se algo tivesse caído de cima. Puru 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 puru. Houve uma chamada no Dendem Mushi de Magalhães. Magalhães franziu a testa e imediatamente pegou o telefone. Do outro lado veio uma voz horrorizada. Comunicando. Havia uma criatura não identificada que caiu do céu e se chocou contra o teto do 1º nível e continuou descendo. O que? Magalhães pareceu surpreso. Ao ouvir este relatório urgente e depois pensar no buraco no teto acima da poça de sangue, seu coração ficou instantaneamente aterrorizado. Poderia ser isso. Com certeza, no momento seguinte, Magalhães continuou a receber relatórios dos guardas do 2º e 3º andares sobre a mesma criatura não identificada. Aquela coisa desceu do céu e se chocou contra o Impel Down, abriu caminho até o 4º nível, só depois de mergulhar na poça de sangue é que parou. Capítulo 175, Luta. Havia um grande buraco no 1º, 2º, 3º e 4º nível. Prisioneiros e guardas olhavam para eles em estado de choque. Até mesmo Shiliu se aproximou do buraco e pôde ver o céu de cima e olhou de baixo e viu o 4º nível. No 4º nível a expressão de Magalhães tornou-se feia. Ele tinha um mau pressentimento sobre isso. Seus olhos olhavam para a poça de sangue, a atmosfera estava sombria como se uma tempestade estivesse prestes a atingir o local. E no momento seguinte da poça de sangue fervente, uma figura saiu espirrando sangue fervente em algum guarda que não conseguiu evitar a tempo e começou a gritar e rolar no chão. Vorororo! Um banho quente tão bom! A figura obviamente não foi afetada pelo sangue fervente. Parecia que ele estava apenas tomando banho, pois não havia uma única marca de queimadura em sua pele. Aquilo é... Que diabos? Quando esse número caiu, muitas pessoas ficaram atordoadas e mais pessoas ficaram horrorizadas, incluindo Magalhães. Essa figura era, claro, Kaido. Kaido realmente atacou o Impel Down, e de forma tão exagerada também, ele caiu do céu e abriu caminho diretamente para o 4º nível. A testa de Magalhães estava cheia de suor frio. E dessa vez, além do Kaido, muitos guardas estavam com as armas tremendo, alguns não conheciam o Kaido e disseram: Ei, quem é você? Oh, Kaido ouviu alguém perguntar seu nome, ele olhou ao lado e olhou com desdém. Você perguntou: quem sou eu? Estrondo. Kaido não deu um soco, ele apenas usou o impulso que saía de seu corpo e quase instantaneamente a maioria dos guardas desmaiou. Este foi ao Shokuaki. Depois de um momento, muitos guardas e prisioneiros ficaram inconscientes. Droga! Magalhães cerrou o punho e rugiu. Ele correu em direção a Kaido enquanto o veneno o cobria. Não importa o que você seja ou quem você seja, este é Impel Down. Nunca permitirei que você esteja aqui. Magalhães suprimiu o medo e atacou Kaido. Kaido estava sorrindo e não evitou aquele soco. Estrondo. O veneno espirrou em Kaido. Você é Magalhães, o diretor-chefe de Impel Down? Kaido ficou ali olhando para Magalhães. Ele se lembrou de alguns personagens e Magalhães era um deles. Meu veneno não foi eficaz? Magalhães olhou para Kaido depois que ele despejou o veneno sobre ele. Não havia sinal de que ele foi envenenado. Ele não pôde deixar de se sentir deprimido. Desta vez ele não poderia recuar. Ele não pode deixar Kaido fazer o que quiser em Impel Down. Caso contrário, assim que ele partir, a maioria dos prisioneiros também terá licença e muitas pessoas inocentes serão mortas após escaparem. Baile Shioro.
Magalhães mastigou um pouco de seu veneno como um chiclete e então cospe a bolha em alta velocidade em direção a Kaido. Depois de acertar Kaido, as bolas explodiram. O veneno caiu no corpo de Kaido, não doeu muito, apenas lhe deu uma sensação de coceira. O rosto de Kaido mostrou alguma raiva, ele correu diretamente em direção a Magalhães. Tóxico. Neste mundo não há veneno que possa me machucar. Estrondo. Kaido deu um soco direto em Magalhães. Ele estava pronto para continuar seu ataque, mas uma figura bloqueou seu caminho com uma espada. Era Shiliou. Yonko. Kaido, não pensei que você realmente atacaria este lugar. O rosto de Shiliou estava pálido enquanto ele olhava maldosamente para Kaido. Embora o Shiliou original tenha traído os fuzileiros navais, mas isso foi porque ele foi preso por Magalhães. Mas agora ele não tinha nenhum motivo para traí-los. Atacar o Impel Down é como acertar seu rosto. Vororororo. Parece que há algumas pessoas com quem posso brincar, isso vai ser divertido. Kaido parecia feliz como se tivesse encontrado um brinquedo novo, ele enfrentou Shiliou e atacou. Desta vez, ninguém sabia o propósito de Kaido atacar Impel Down. Quando estiver exausto, não poderá fazer nada e já atacou o quartel-general da marinha antes. Por que ele veio aqui? Não havia razão alguma. É simplesmente quem ele é. Estrondo. 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 Magellan e Shiliou estavam lutando juntos contra Kaido, apenas alguns golpes e o Impel Down já estava ficando caótico. E no quinto nível, Roja estava em pé sobre um pedaço de gelo, e seu corpo continuava a emitir vapor. Este era o calor do seu corpo que agora poderia suportar o frio facilmente. Roja olhou para o inferno ardente. Parece que eu estava certo, isso deveria ser. Kaido. Embora Kaido não tenha alcançado o quinto nível, Roja podia sentir sua presença usando seu Kenbun Shokuaki. Ele não se sentiu estranho com esse tipo de ato maluco. Roja tocou o queixo enquanto pensava em como Kaido chegou aqui e deduziu que ele deveria ter saltado de alguma ilha do céu acima deste lugar. E assim que Roja estava se preparando para ir para o quarto andar, um som enorme foi ouvido. Bang! Como se algo estivesse desabando, alguns pedaços do teto caíram, o que enviou uma onda de choque por todo o quinto nível. Impressionantemente, a luta entre Kaido, Shiliou e Magalhães danificou o chão do quarto nível, e eles caíram para o quinto nível. Eu não preciso subir então. Roja segurou seu Iru com uma expressão calma e correu em direção ao campo de batalha para se juntar à diversão. Capítulo 176, Causa em Impel Down. Estrondo. Kaido deu um soco em Magalhães mais uma vez e estendeu a outra mão para pegar Shiliou para que ele não atacasse. Shiliou recuou para não ser pego e Magalhães foi lançado voando mais uma vez. Magalhães e Shiliou juntos não eram tão fortes quanto Aokiji e Sengoku, então eles não conseguirão segurar Kaido por muito tempo. E neste exato momento, a figura de Roja brilhou, sua lâmina formou um arco enquanto ele atacava ferozmente as costas de Kaido. Jin. Sua espada ficou presa nos ossos. Vorororo, você também está aqui. O ataque de Roja feriu Kaido, logo depois Roja usou Jetsuga Tensho. Depois de um roar, Kaido bloqueou seu ataque com o punho. Depois disso, o punho foi em direção a Roja ignorando Magalhães que estava atrás dele. Você também está aqui. Shiliou olhou para Roja e disse. Roja sorriu enquanto seus olhos pareciam em chamas, então ele disse. Que luta tão interessante, como poderia não acontecer? Jin. Assim como Magalhães atrás de Kaido rugiu, uma corrente de veneno fluiu dele e bombardeou as costas de Kaido, enquanto o veneno espirrou. Roja e Shiliou franziram a testa e recuaram para evitá-lo. Os ataques de Magalhães não foram tão eficazes quanto os de Roja, mas ele ainda não podia deixá-los lutar sozinhos, ele só poderia ajudá-los. Se seu veneno fosse eficaz, então Roja e Shiliou seriam os únicos a ajudá-lo, mas em Kaido seu veneno quase não tem efeito. Eu disse que essas coisas são inúteis. Kaido se virou e deu um tapa em Magalhães com o backhand. Magalhães novamente voou uma longa distância antes de parar no gelo. Droga! Magalhães cerrou os dentes, sua habilidade deixaria qualquer um com medo. Por isso ele era o diretor-chefe de Impel Down, porque ele poderia até suprimir dezenas de piratas sozinho. Mesmo que ele enfrente Sengoku e Garp, eles não podem ignorar seu veneno. Mas diante de tal monstro, seu veneno perdeu o efeito. Sua fruta Venom era como uma fruta lamacenta aos olhos de Kaido. Sede da marinha. Kaido atacou Impel Down? Sengoku recebeu o relatório de emergência, de repente seu rosto mudou, apesar de estar preparado para isso. Mas o fato de Kaido atacar de verdade fez seu coração vibrar. Em Impel Down, a Roja, Shiliou e Magellan. Mesmo que Kaido atacasse, eles deveriam segurá-lo por algum tempo. O que ele temia é que com o ataque de Kaido os prisioneiros se revoltassem, o que seria um grande problema. Desde que ele atacou, não posso ficar sentado aqui de braços cruzados. Depois que Sengoku encerrou a ligação, seu rosto afundou quando ele deu uma ordem ao Kiji, que estava na sede, para ir para lá imediatamente. Impelir para baixo. Estrondo. 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 Roja, Shiliou e Magellan, os três juntos estavam lutando contra Kaido. O ímpeto da luta afetou toda a prisão. Se não fosse um edifício tão forte, teria sido destruído pelas ondas de choque. Muitos guardas e carcereiros estavam presentes ali, mas não se atreviam a entrar na luta, só podiam ficar ali sentados com uma expressão de tensão no rosto. Dos outros níveis, muitos guardas e carcereiros observavam a luta do buraco que Kaido fez. Neste momento, uma cadeia de vozes foi ouvida, vários guardas caíram no chão, deixando apenas 2 ou 3 guardas. Atrás deles apareceram vários prisioneiros com algemas no pescoço. Os rostos daqueles prisioneiros eram sombrios, suas expressões eram verdadeiramente malignas. Ei, OY. Você tem as chaves? Kaido atacou Impel Down, esta foi a melhor oportunidade para escapar, esta foi uma oportunidade enviada por Deus, se eles não se libertaram desta vez. Então temo que eles ficarão aqui para o resto de suas vidas. No inferno congelante, a batalha estava ficando mais intensa. O gelo na área circundante foi empurrado devido às ondas de choque da luta. Vários piratas assistiram à luta horrorizados. Que batalha terrível! Que é aquele? Ele até atacou Impel Down.
Magalhães e Shilio, tem também aquele cara da marinha. Olha, mesmo os três juntos não eram páreo para aquele cara. De onde veio esse monstro? Alguns dos prisioneiros foram capturados antes que o nome de Kaido fosse conhecido. Essa é a besta Kaido. No mundo de hoje, ele é um dos Yonko. Sua influência é tão grande quanto a do Barba Branca. Algumas pessoas reconheceram Kaido, olharam para ele em choque antes de informar o amigo sobre ele. Eles ficaram realmente chocados. Um dos Yonko realmente atacou o Impel Down. Isso não significa que o Impel Down vai cair? Se Impel Down cair, isso não significaria que eles seriam livres? É a chance deles. Os carcereiros do inferno gelado estavam sendo mortos impiedosamente pelos piratas cujos olhos estavam cheios de excitação. Capítulo 177. O motim da revolta. Jetsuga Tenshou. Roja acenou com sua espada. Uma enorme energia de espada branca emergiu e atingiu os ombros de Kaido. Kaido usou o Busushoku para resistir ao ataque. Porém, Roja não parou e atacou mais uma vez. Kaido queria atacar Roja, mas foi impedido pela espada de Shilio. Pode-se dizer que Shilio é um espadachim de meio passo do grande mestre. Então o ataque dele não foi mais fraco do que Jetsuga Tensho. Ambos continuaram atacando Kaido. É uma pena que o poder de Magalhães não tenha tido efeito sobre Kaido. Ele está atrapalhando Roja e Shilio, já que o veneno às vezes atrapalha, dizendo que eles só poderiam recuar. A eficiência de seus ataques combinados é baixa. Mesmo que suas forças juntas pudessem se igualar à de um almirante, contra Kaido eles só poderiam ganhar tempo. Depois de testar seus poderes contra Kaido, Roja estava preparado para ganhar tempo, com seu nível de Soul Sword aumentado em 2 níveis. Ele agora poderia enfrentar Kaido por muito mais tempo do que da última vez. Juntamente com seu treinamento desta vez, o poder de Roja aumentou gradualmente para que ele não encontrasse problemas em uma luta longa. Roja não tem resistência, o poder de seu Haki e alguma outra coisa para ser um almirante. Se ele pudesse resolver esses problemas, mesmo sem a Shikai ele seria tão forte quanto um almirante ou talvez o mais forte. Se da última vez Roja não conseguiu interferir na luta entre os almirantes e Sengoku contra Kaido, então com sua força hoje ele conseguiu essa qualificação. Estrondo, estrondo, estrondo. A briga entre os quatro está fazendo o chão tremer. Felizmente, o andar do 5º nível é forte e mesmo que eles usassem seus ataques mais fortes não teriam medo dos danos. Porque o chão estava congelado, era mais difícil que os outros andares. Roja ocasionalmente atacava 1 ou 2 prisioneiros. Esses prisioneiros não podiam se defender depois de muitos anos aqui e com as algemas Kairoseki. Eles estavam enfraquecidos. Além disso, mesmo que estivessem no auge, e daí? Roja e Kaido estavam com preguiça de olhar para eles. Apenas um movimento faria uma pilha deles. Somente no próximo nível haveria algumas pessoas realmente fortes que poderiam chamar sua atenção. A luta continua. 10 minutos. 20 minutos. 30 minutos. A luta continuou por meia hora e não parecia haver nenhum sinal de que iriam parar logo. Sengoku e Aokiji levaram meio-dia para cansar Kaido sem falar neles. Se eles não pudessem suprimi-lo e dominá-lo de forma absoluta, então lutar por 10 dias e 10 noites não seria um problema para ele. Roja e os outros que mantivessem esse ritmo consumiriam suas forças mais rápido que Kaido. Se Kaido só se cansasse depois de 10 dias, eles só aguentariam por um dia e uma noite antes que suas forças começassem a diminuir. No entanto, Magalhães não estava preocupado. O quartel-general recebeu seu relatório e um almirante deveria chegar em breve. Do quartel-general até o Impel Down levaria no máximo algumas horas. Enquanto um almirante chegasse, mesmo um único seria suficiente para cansar Kaido e derrotá-lo. Mas o que ele não pensou é que com a chegada de Kaido os prisioneiros começarão a se revoltar. Quando a luta estava perto de completar 1 hora, um guarda chegou com um olhar ansioso e arriscou se aproximar da luta, comunicando. Os prisioneiros do 3º e 4º níveis começaram um motim e agora alguns não podem ser reprimidos. O que você disse? Magalhães ouviu o relatório do guarda e seu rosto mostrou sua raiva e raiva. Aniabal não pode suprimir o motim do 3º e 4º níveis? Ash? A guarda estava hesitante, não sabia como responder. Aniabal estava tentando fugir de sua responsabilidade. Acabei de descer do 3º nível e agora eles começaram a se revoltar. Shilio ouviu o relato e de repente seu rosto estava cheio de intenção de matar. Ele olhou para Magalhães e disse: vocês dois podem cuidar desse cara? Magalhães continuou seu ataque a Kaido usando seus dragões venenosos, então olhou para Shilio. O que você vai fazer? Eu vou matá-los. Shilio respondeu friamente e retirou-se da luta. Ao ver Shilio partir, Magalhães praguejou, mas também ficou aliviado. Embora Shilio vá massacrar os prisioneiros, foram esses prisioneiros que iniciaram um motim, então ele não se importou mais. Shilio saiu. A pressão sobre Roja e Magalhães aumentou. Mas a força de Roja melhorou agora por uma margem enorme desde o momento em que ele estava na guerra do G6. Para ele, agora, aumentar sua força em 10% é considerado uma grande melhoria. Com esses 10%, ele pode lutar com Kaido como está fazendo agora. A batalha agora era dominada por Magalhães e Roja, embora o veneno de Magalhães não pudesse ferir Kaido, mas depois de algum tempo isso o deixou um pouco entorpecido. Então Kaido estava um pouco mais lento do que antes. Felizmente, agora que Roja era tão rápido quanto ele, se ele fosse tão rápido quanto Shilio, Roja seria capaz de segurar Kaido sozinho, então o veneno foi um pouco útil. Roja ainda estava brigando com Kaido quando Kaido pensou: esse cara está ficando mais forte? No começo, Kaido não prestou muita atenção nisso, mas quando Shilio saiu, Roja foi o único atacando, ele sentiu que o poder de Roja estava mais forte do que antes. Caso contrário, Roja não resistiria facilmente aos seus ataques. A força de Roja melhorou, enquanto Kaido estava animado, ele queria brincar mais com Roja, mas Magalhães continuou a interferir, então ele ficou preocupado. Me deixe em paz.
Depois de ser continuamente perturbado, Kaido ficou um pouco irritado porque estava coberto com uma variedade de venenos complexos, fazendo com que seu corpo ficasse um pouco entorpecido. De 10 ataques, 8 foram dirigidos a Magalhães. Kaido queria nocautear Magalhães e depois lutar contra Roja 1 contra 1, Magalhães resistiu calmamente aos ataques sem dar essa oportunidade a Kaido. Capítulo 178. Magalhães dando tudo de si. Estrondo. Estrondo. O inferno congelante vibrava constantemente. A batalha de Roja e Magalhães contra Kaido ainda estava acontecendo enquanto Shiliou foi resolver o tumulto no segundo e terceiro níveis. Neste momento o outro guarda entrou em pânico. Ele imediatamente relatou a Magalhães que os prisioneiros de nível 6 também estavam se revoltando. Magalhães ficou chocado ao ouvir isso. O guarda estava com medo de se aproximar da luta. Magalhães bloqueou alguns dos ataques de Kaido enquanto olhava para o guarda e gritava: "As chaves do 6º nível estão comigo. Como elas escaparam?" Sim, prisioneiros do inferno ardente foram para o 6º nível e abriram as algemas. O guarda estava tremendo enquanto estava longe da luta e respondeu a Magalhães. Mas antes que ele pudesse terminar, o campo de batalha tremeu novamente quando Kaido e Roja entraram em confronto. As ondas de choque dos ataques foram aterrorizantes. Droga! Magalhães estava ansioso agora, não prestou atenção suficiente na luta e no soco acertado em seu corpo. Ele foi enviado voando enquanto jorrou sangue de sua boca. Magalhães estava ansioso com o tumulto no 6º nível. Ele não prestou atenção ao motim em outros níveis, não importa o que fizessem, eles não conseguiriam escapar. Assim que os fuzileiros navais chegassem, seriam reprimidos. Mas o C*** nível foi diferente. No Inferno Eterno, embora existam muitos piratas fracos com 200 ou 300 milhões como recompensa, também existem muitas pessoas poderosas. Se o motim não for reprimido o mais rápido possível, as coisas sairão do controle. Magalhães cerrou os dentes e disse a Roja: "Roja, você ouviu? Os piratas no Inferno Eterno estão se revoltando. Você consegue lidar com isso? Você pode lutar contra Kaido sozinho?" Roja estava lutando contra Kaido enquanto olhava para Magalhães. A força de Kaido é extremamente pervertida, os dois juntos só conseguem envelhecer com o tempo, e mesmo com Shiliou com eles não havia tanta diferença. Roja perguntou a ele porque sabia que sozinho não seria capaz de enfrentar Kaido. Em pouco tempo talvez ele consiga resistir, mas não durará muito. "Deixe para mim", Magalhães disse resolutamente. "Bom então." Roja olhou profundamente para Magalhães, ele acenou com a cabeça. Na verdade, se eles não reprimissem a revolta do Inferno Eterno, a coisa ficaria fora de controle. Nos andares acima a possibilidade de fuga é bem baixa, eles nem conseguirão passar pela porta da justiça, mas aqueles que estão no Inferno Eterno, escapar daqui seria muito fácil. Assim que eles escaparem, o mundo cairá no caos. "Deixo aqui para você, quanto ao Inferno Eterno. Ninguém conseguirá sair." Os olhos de Roja brilharam com uma luz fria. Quando Kaido ouviu, ele recuou um pouco. Kaido queria impedir Roja de ir, mas foi bloqueado por Magalhães. "Você quer me parar sozinho?" Kaido olhou para Magalhães severamente, ele estava olhando para ele. Seu impulso era tremendo, Magalhães parecia tão pequeno na frente de Kaido. No entanto, neste momento, os olhos de Magalhães estavam sedentos de sangue, sua boca estava transbordando de sangue. Vendo que Roja havia partido, seu impulso aumentou e colidiu com o de Kaido sem medo. "Já que Shiliou e Roja se foram, posso fazer tudo agora." Com Roja e Shiliou aqui, ele não poderia usar sua força totalmente, pois isso os afetaria também. Já que eles se foram, é a vez dele de dar tudo de si. Venom Demon, Jigoku no Shimpan Venom Demon, julgamento do inferno. Colidir. O veneno surgiu loucamente, um enorme gigante venenoso envolveu Magalhães, enquanto o veneno começou a se espalhar em todas as direções. Em vez de veneno, era como ácido. Quer fosse o gelo ou o chão, estava sendo corroído por ele. Magalhães proibiu esse movimento. Ele só usaria quando estivesse desesperado. Se ele não controlá-lo e usá-lo por muito tempo, o veneno provavelmente cobrirá todo Impel Down e poderá até se espalhar pelo mar. Impressionante. Kaido pensou que uma vez que Roja se fosse, ele não achava que lutar com Magalhães seria interessante. Mas vendo Magalhães inventar tal truque, ele não pôde deixar de sorrir com uma expressão animada e deu um soco nele. Magalhães sem medo rugiu e encontrou Kaido de frente e os dois começaram a lutar. Inferno Eterno. Deixe-me sair rapidamente. Uau, finalmente posso ver a luz do sol. Desta vez vou cortar sua cabeça, Barba Branca. Sengoku, Garp Z. Seus malditos fuzileiros navais, quando eu sair, matarei cada uma de suas famílias. Inúmeros prisioneiros foram libertados e disseram palavras arrogantes, uma após a outra. Todos os carcereiros resistiram nos andares superiores, mas aqui não houve resistência alguma. Os milhares de soldados liderados por Domino, que foram despachados com urgência, não eram oponentes daqueles caras. Mesmo que eles usassem toda a munição, não seriam capazes de resistir a esses caras. Felizmente, alguns dos caras tinham algum ressentimento um com o outro, eles não estavam se ajudando completamente, então até agora ninguém tinha saído daqui. Mas para eles chegar aos outros andares era apenas uma questão de tempo. Vocês, carcereiros, foram aqueles que me torturaram até um estado miserável antes. Venha e tente fazer isso de novo. Depois que os prisioneiros saíram, eles desabafaram sua raiva sobre os carcereiros quando começaram a torturá-los. Droga! Terceira equipe, tente aguentar um pouco. Não pare de atirar. Dominó comandou. Embora a situação estivesse piorando, quanto mais aguentarem melhor. Se esses caras escapassem. Domino não se atreveu a pensar nas coisas que aqueles caras fariam. O mundo realmente cairia no caos. Capítulo 179. Suprimindo o Inferno Eterno. O guarda continuou atirando sem efeito. Havia muitos usuários de habilidades de Akuma no Mi. Talvez jogar Kairoseki fosse mais eficaz. Mas mesmo aqueles guardas eram pessoas comuns, e seu oponente eram as pessoas do nível 6.
Sob um grande número de prisioneiros, uma equipe estava sendo derrubada. A equipe 7 os cobre, a equipe 8. Domino segurava uma arma de fogo na mão e atirava continuamente nos prisioneiros enquanto dava o comando ao mesmo tempo. Poucos prisioneiros realmente caíram, enquanto os guardas foram espancados até ficarem confusos. Não é bom, já não há ninguém? Após a ordem contínua de Domino, agora ela estava sozinha. Todos os guardas ao lado dela foram enviados para ajudar. Isto é mal. Você não tem ninguém agora? Mais de uma dúzia de prisioneiros correram com uma risada implacável. Como os guardas foram derrotados, a grande maioria dos presos estava prestes a passar. Uma voz muito fria foi ouvida no final da passagem. Hoje, nunca espere dar meio passo para fora deste lugar. Acompanhado por essa voz, uma figura saiu da passagem. Ele estava vestido com o uniforme de vice-almirante da Marinha. Tinha uma aparência legal enquanto segurava uma espada branca na mão e seus olhos estavam gelados. Quem você pensa que é? Se você se atrever a bloquear nosso caminho, nós o mataremos sem piedade. Aqueles cerca de uma dúzia de prisioneiros que corriam em direção à passagem continuaram a se mover sem diminuir a velocidade. Nem sequer olharam de perto para Roja. Eles queriam massacrar para sair. Seu ímpeto aumentou quando eles não colocaram Roja em seus olhos. Diante de tal intenção de matar por parte de cerca de uma dúzia de prisioneiros, Roja ficou calmo. Ele apenas virou a espada e a soltou. Bankoi. Senbon Sakura Kageyoshi. Uau! Pétalas de cereja encheram o lugar. Quase toda a passagem foi bloqueada pelas pétalas. Então varreu todos aqueles prisioneiros correndo. Os prisioneiros ficaram surpresos. Então, quando reagiram, as pétalas já estavam atingindo eles. Uau! 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 Acompanhado pelo som de gritos, sangue espirrando e algumas pétalas agora ficando vermelhas enquanto balançavam no ar. A cor rosada e vermelha as fazia parecer muito bonitas. Esses prisioneiros nem sequer tiveram a oportunidade de usar suas habilidades. Eles foram diretamente varridos pelo Senbon Sakura Kageyoshi de Roja e foram mortos. Eles caíram no chão cheios de sangue. Vice-almirante Roja. Ver os olhos desse dominó revelaram sua alegria, e toda a tensão que foi construída junto com a luta finalmente se dissipou quando ela relaxou. Ela achou difícil se levantar, então se apoiou na parede ao seu lado com uma cara de alívio. O outro guarda disperso viu Roja e instantaneamente recuperou o espírito de luta enquanto revelava sua alegria. Eu cuidarei de agora em diante, você pode voltar. Roja esticou a mão e a cereja se juntou e formou uma espada em sua mão. Enquanto fazia isso, Roja disse a Domino. A presença de Roja já alarmou os prisioneiros do 6º nível. Embora nem todos os prisioneiros tivessem visto Roja, mas Roja veio aqui antes, muitas pessoas viram Roja e pararam de agir. Isso é o fuzileiro naval. Dizem que esse cara se chama Ghost Sword Roja lá fora. Alguns dos prisioneiros estavam se matando, alguns estavam desabafando sua raiva contra os guardas e carcereiros. Todos pararam e olharam para Roja. Alguns prisioneiros olharam para Roja por um momento, que com apenas um ataque matou mais de uma dúzia de prisioneiros. Eles não puderam deixar de sentir seus corações batendo e suas testas transbordando de suor frio. Ele os matou com um flash. Aqui, nem todos têm o poder dos Yonkou, dos Shichibukai ou dos almirantes. Ele deveria ter matado os mais fracos. Mas mesmo assim, matar instantaneamente mais de uma dúzia de prisioneiros do 6º nível prova que a força de Roja é realmente alta. Você quer nos impedir? Embora você possa ser forte, não esqueça que você é apenas uma pessoa. Muitos prisioneiros olharam friamente para Roja. Não atacaram precipitadamente, mas disseram a Roja. Espada de Roja em sua mão, o lugar estava cheio de pétalas quando ele respondeu. E daí? Aqui está o inferno eterno. Deus sabe quantos monstros estão aqui, mas... E daí? Quase todos aqueles que estão detidos são tipos sinistros que saqueiam e matam, e se lhes fosse permitido fugir, seria como libertar lobos numa matilha de ovelhas. Quem é o responsável por proteger o 6º nível do Impel Down? Já que é ele suprimirá o motim. Se for assim, os 7 ou 8 prisioneiros da linha de frente pareciam extremamente frios. Mesmo depois de Roja usar algum Aoshoku, eles não caíram. Afinal, há tantas pessoas poderosas aqui. Matar. Alguém segurou uma espada e acenou com ela em forma de mais para Roja. Outra pessoa com a mão no peito disparou um raio verde que corroeu tudo em seu caminho. 7 ou 8 prisioneiros atacaram ao mesmo tempo. Tão fraco e você se atreve a lutar contra mim. Roja aqui já estava em todo lugar, então ele poderia esperar os ataques usando sua percepção. Diante de todos aqueles ataques, Roja apenas brandiu sua espada. Uma energia de espada foi projetada com as pétalas de cereja e avançou sobre elas como uma tempestade. Os ataques foram interrompidos pelo ataque de Roja. Estrondo. As pétalas continuaram e varreram aqueles 7 ou 8 prisioneiros. Era tarde demais para eles recuarem. Uau! 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 Sons de gritos foram ouvidos com o respingo do sangue. As pétalas se moveram e retornaram ao lado de Roja. No chão 7 cadáveres podiam ser encontrados se afogando em seu sangue. Capítulo 180. Destruidores do mundo. Tantas pessoas em um momento. Tão poderoso. Desta vez, até mesmo alguns piratas famosos ficaram chocados se no começo havia apenas uma dúzia de pessoas que o subestimaram. Esses 8 não. Mesmo que eles permanecessem no inferno eterno por muito tempo e sua força física ficasse mais fraca, mas não era ao ponto de morrer diretamente sob um ataque como esse. Isso não aconteceu porque eles eram muito fracos, mas porque Roja era muito forte. Roja moveu-se 2 vezes e isso já deixou claro. Afinal, este é o inferno eterno. Teve muita gente que competiu com Roger e Barba Branca. No momento seguinte, um rugido foi ouvido. Não posso simplesmente deixar esta oportunidade passar. Um dos prisioneiros correu em direção a Roja cheio de raiva. Seu corpo era corpulento e ele era tão grande que era comparável a Kaido. Todo seu corpo estava coberto de Busushoku enquanto ele corria para a torrente de pétalas de cereja. É Deus! Ele está trancado aqui há tantos anos, seu Busushoku ainda é tão poderoso quanto antes?
Muitos prisioneiros reconheceram a figura que correu em direção a Roja, seus olhos revelando choque e medo. Giles inicialmente tinha um corpo duro e um buzo-choco forte. Ele até lutou contra 10 navios de guerra sem sofrer nenhum ferimento e até destruiu uma base. Mais tarde ele encontrou Garp e foi finalmente capturado. Um buzo-choco tão forte, ele está resistindo completamente aos ataques dos fuzileiros navais. Sua força ainda é tão assustadora. Aquele fuzileiro naval pode ser despedaçado por ele. Muitos prisioneiros olharam para o cara que foi levado para dentro das pétalas em estado de choque. Eles sabiam que aquelas pétalas eram tão afiadas quanto uma espada. Giles avançando fez seu coração vibrar. Apenas matando alguns lixos, porque você está ficando arrogante, garotinho da marinha. Giles fugiu, enquanto continuava correndo em direção a Roja. Quando chegou a Roja, ele moveu o punho e deu um soco enquanto seu Oshoku avançava. Seu punch fez vários estrondos sonicos enquanto se movia em direção a Roja. Mas quando viu esse punho, Roja revelou um olhar de desdém, não recuou nem um passo. Ele até acertou a primeira cabeçada do Garp, bloqueou vários socos do Kaido. Aqueles perdedores que foram detidos aqui querem fazê-lo recuar? Roja acenou com sua espada. Cachá. Sua espada cortou o punho de Giles, enquanto seu corpo liberava totalmente seu Oshoku. Os dois colidiram, de repente um rugido soou. O confronto ao Oshoku trouxe um estranho raio negro. A espada de Roja cortou ferozmente o buzo-choku em volta do braço de Giles, então seu braço veio em seguida. Nada é impossível. As mãos de Roja seguravam a espada enquanto ele avançava. Estrondo. O corpo de Giles voou diretamente na região do peito e abdômen. Uma ferida assustadora apareceu até chegar às costas. Quase se pode dizer que ele foi cortado em dois. Giles caiu no chão que agora estava manchado com seu sangue. As pessoas que assistiam ficaram horrorizadas. O buzo-choku de Giles foi cortado? A espada daquele cara é muito forte. Se Giles estivesse do lado de fora, ele seria tão forte quanto um dos 3 desastres, mas na frente de Roja, ele foi morto em 2 golpes. Prisioneiros, morram sem piedade. A mão de Roja tremeu suavemente, o sangue caiu no chão. Outra pessoa na passagem estava cercada de pétalas, com os olhos cheios de rancor. Ele não olhou para o corpo de Giles. Resíduos inúteis, fuja! Neste momento, uma mão enorme emergiu de repente por trás e jogou ferozmente vários prisioneiros no ar sem parar. Eles caíram diretamente na jaula. Apareceu um homem com chifres, um dos chifres estava quebrado. Os presos que o viram o reconheceram ao olharem para ele em estado de choque. Sim, o destruidor do mundo, Mundo BND. Ele acordou? Os olhos de Wold revelaram uma grande quantidade de ódio. Passo a passo ele se moveu na frente dos prisioneiros e olhou friamente para Roja. Mais. Yakubai Soku. Uau! De repente Wold disparou como uma bala em Roja quando ele deu um soco na cabeça de Roja. Mesmo com tanta velocidade, Roja reagiu e colocou a espada na frente da cabeça. Estrondo. Os dois colidiram, o soco foi bloqueado. Que velocidade! O mundo comeu mais frutas, ele pode multiplicar instantaneamente sua velocidade. Até o governo mundial teve dor de cabeça para capturá-lo e até ofereceu uma baga de 500 milhões por sua cabeça. Esse cara estava tentando se rebelar contra o governo mundial, mas foi derrotado e trancado aqui por mais de 2 décadas. Ele estava congelado o tempo todo. Eu não esperava que ele acordasse. Alguns prisioneiros conheciam Wold, falavam dele enquanto o medo era aparente em seus olhos. Do outro lado, Domino viu Wold fazendo aquele ataque surpresa super rápido. Ela deu um passo para trás ao se sentir ansiosa. Roja era o único que guardava passagem, muito menos ser morto. Mesmo sendo ocupado por ele por muito tempo seria muito ruim. Ela não sabia quantos prisioneiros tão fortes quanto Wold estavam aqui. A única pessoa que tinha alguma esperança de manter todos aqui é Magalhães com seu fruto venenoso. Mas Kaido estava no 5º nível, não seria bom deixá-lo chegar até aqui, então esse já é o limite do que eles podem fazer. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.